Após 3 anos em coma, ele acorda e descobre que o jogo que dominou por mais de uma década se tornou realidade. Agora, milhões de pessoas buscam desesperadamente o lendário Deus Jinwoo, que dizem ter a chave para conquistar a torre. O problema é que o Deus Jinwoo já existe, e é ele. Enquanto o mundo todo persegue sua identidade, ele cresce em silêncio, aumenta sua influência e tenta dar à sua família a vida que merecem. Conseguirá esconder a verdade enquanto todos o caçam? O sistema mostrou que o Andar 100 começou a carregar na Torre do Desafio. O protagonista estava no centro do mundo do jogo, onde jogava como um cavaleiro reclamando de como eram teimosos. A resistência era inútil e eles não deviam nem tentar, já que ele quase havia passado o Andar 100. Jinwoo era o jogador número 1 na Batalha de Invocadores, o personagem principal, e o jogo que ele jogava se chamava Batalha de Invocadores USB para abreviar. É um jogo morto, sem popularidade de alta dificuldade, jogado apenas por velhos. Ele recebeu inúmeros comentários de vários usuários, e nesse jogo estabeleceu recordes incríveis e se tornou lendário. Ele já havia passado o Andar 99, mas algo aconteceu. Sim, Jinwoo é um monstro, um que até os melhores jogadores reverenciam. Ele disse que estava um pouco ocupado no momento, deslizou a tela e afirmou que assim que passasse isso, pararia de jogar para sempre. Jinwoo estava andando pela rua segurando um tablet. Francamente, ele é um completo perdedor na vida real. Ele desperdiçou 10 anos de sua vida jogando e no final não conseguiu entrar na universidade. Por causa disso, ele também não conseguiu encontrar um emprego normal. Seus pais podem estar em silêncio, mas estão claramente de coração partido. Então ele decidiu desistir desse jogo morto e se reerguer. Afinal, ele já tem 24 anos e é hora de começar a viver como uma pessoa normal. Por seu próprio bem e pelo fim digno da jornada de Jinwoo, não importa o que aconteça, ele vai passar desse último andar e sair. Ele falou e a janela de invocação apareceu. Depois disso, um sistema apareceu diante dele e alguns comentaristas começaram a discutir sua personalidade. Ele exclamou: "Invoque a baleia branca, habilidade suprema". O sistema informou que ele havia invocado a baleia branca e, naquele momento, tudo ao seu redor começou a brilhar com faíscas brilhantes. Os usuários perguntavam: já se passaram 10 anos, não é? O protagonista repeliu o ataque com confiança, mas de repente ele cerrou os dentes de raiva. Um brilho intenso de luz irrompeu, atordoando a todos. Seu inimigo foi cortado em vários pedaços, e Jinwoo, olhando para frente, conseguiu fazer isso com confiança. Quando ouviu novas notificações, virou-se e viu um enorme monstro atrás dele. A criatura abriu a boca e tentou destruir Jinwoo com uma explosão de fogo, mas ele cobriu o rosto com a mão e invocou um dragão azul. Quando fez isso, a chama evaporou e ele começou a lutar contra o monstro. As forças colidiram e, de repente, Jinwoo olhou para tudo o que estava acontecendo, surpreso. A explosão de fogo estourou e fragmentos voaram em todas as direções. Um momento depois, o sistema informou que o 100º andar de uma torre de teste havia sido passado. Naquele momento, ele exclamou que havia conseguido enquanto estava no meio da rua. Continuou rindo e gritando que finalmente tinha conseguido e as pessoas que passavam estavam confusas. O que há de errado com ele? Ele parece louco. Jin estava radiante por finalmente ter passado o 100º andar e poder finalmente se despedir desse jogo. Ele precisava se exibir para os mais velhos antes de ir. De repente, os caras ao seu redor olharam em frente e se perguntaram: o que é aquilo? Jinwoo também viu que o sistema mostrava que a Torre Desafio, Andar 100, havia sido limpa e que os testes beta estavam completos. Ele não conseguia entender por que via uma tela de jogo no céu. De repente, bandeiras vermelhas começaram a surgir pela rua e as pessoas as pegavam para ver o que eram. O sistema pediu para rasgar o pergaminho de invocação e Jinwoo se perguntou: isso é alguma promoção? Seus amigos sugeriram rasgar e os caras fizeram isso imediatamente. Jinwoo exclamou não. Se ele rasgar o pergaminho, tudo vai dar errado. Mas ele não teve tempo de avisar o cara e o pergaminho foi rasgado. Um momento depois, um brilho intenso apareceu na sua frente e o sistema anunciou que um novo mundo estava se abrindo. Jinwoo ficou horrorizado com a cena quando, de repente, uma multidão de monstros apareceu. Ele simplesmente não conseguia acreditar e virou-se abruptamente para ver pessoas aterrorizadas sendo mortas pelos monstros. Algumas delas foram atropeladas por um carro. As pessoas estavam apavoradas e gritando por uma ambulância, quando Jinwoo também foi atingido por um carro. Ele ficou deitado no chão pensando: que horrível. Esse jogo estúpido. Ele olhou para a tela do celular que dizia que um novo mundo estava se abrindo. Algum tempo depois, quando Jinwoo já estava internado no hospital, a TV estava ligada e um jornalista reportou que, infelizmente, a Coreia do Sul havia terminado em último lugar novamente no ranking da Liga Internacional de Jogadores. Ele estava inconsciente sob um soro, enquanto sua mãe estava ao seu lado com seu pai. O jornalista continuou dizendo que, em resposta a isso, associações estavam declarando a necessidade de adquirir invocações de nível mais alto, mas alguns especialistas acreditam que o orçamento do Estado é insuficiente para comprar pergaminhos de alto nível. Nesse momento, sua mãe olhou para a maçã que havia descascado em choque ao ver Jinwoo começar a se mover e pediu para chamarem um médico rapidamente, pois Jinwoo havia acordado. Ele realmente abriu os olhos e seus pais se sentaram ao seu lado para discutir o que estava acontecendo. As notícias que ouviu assim que abriu os olhos eram realmente chocantes.
Primeiro, 3 anos se passaram desde o acidente. Segundo, a visão que teve antes do acidente do jogo se tornando realidade não tinha sido um sonho. Um golem de pedra entrou no quarto. Era o animal de estimação de seu pai. Agora ele ajuda seu pai a carregar e descarregar pacotes. E é muito confiável. Jin-Woo se perguntou: essa invocação de Hank é do seu pai? E em terceiro lugar, os melhores jogadores do mundo afirmaram que, para acender a torre de provas, precisavam encontrar um jogador coreano chamado Jin-Woo. Rachel mencionou isso nas notícias. Eles, os 5 operadores celestiais, ainda estavam esperando por ele. Quando ele aparecesse, o mundo seria virado de cabeça para baixo. Todos realmente estavam procurando por Jin-Woo, o mundo todo, e ele percebeu que era seu apelido. Além disso, era um nome. Ele não poderia confundi-lo com mais nada. Essa era definitivamente Rachel, uma das 5 imperadoras celestiais. O mundo da Batalha dos Invocadores realmente se tornou realidade? Um sistema apareceu na sua frente perguntando se ele queria começar a treinar. Ele riu disso e sua mãe disse que sabia que era repentino, mas ele não precisava começar a treinar imediatamente. Ele deveria descansar primeiro. Ele disse à mãe que não. Ele precisava se acostumar com tudo o mais rápido possível e estava bem, então ela não deveria se preocupar. Ele sorriu e pensou que ainda não tinha nada e não entendia completamente esse mundo mudado, mas era extremamente sortudo. Afinal, nesse jogo, ele poderia definitivamente se tornar o melhor do mundo. Ele recebeu alta do hospital e voltou para casa, onde tudo havia mudado. Ele se imergiu na nova realidade de um mundo onde os jogos não eram mais apenas jogos. Duelos, raids, masmorras traiçoeiras, torres de desafio, toda a infraestrutura digital havia migrado com sucesso para o mundo real. 3 anos se passaram e a humanidade parecia ter encontrado um jeito de conviver com os pets invocados. Ele se levantou da mesa do computador e disse: bem, que assim seja. Nenhum deles chegaria ao seu nível. Talvez fosse hora de começar. Ao clicar no botão de iniciar treinamento, o sistema iniciou o processo. Depois de um tempo, Jin-Woo saiu e anunciou que tudo estava como esperava. Não havia ninguém aqui. Claro, ir a um lugar tão remoto seria um pouco complicado, mas ele não podia arriscar deixar um pet instável aparecer entre humanos. O sistema anunciou que a recompensa, por completar o treinamento, era um pergaminho de invocador de baixo nível. Ele foi fortemente aconselhado a usá-lo em áreas abertas. Agora tudo parecia real para ele. Por favor, que ele consiga algo decente. Mesmo para ele, Jin-Woo, uma lenda, começar com lixo de baixo nível era uma sentença de morte. Afinal, seu jogo era um completo desastre, notório pelas baixas chances. A hierarquia de classificação ia até a classificação F, e as chances eram simplesmente irreais, com um pergaminho básico tendo apenas 1% de chance de alcançar até mesmo uma classificação. Ele segurou o pergaminho nas mãos e murmurou: por favor, só desta vez. Ele estava implorando por algo, qualquer coisa remotamente útil. Suas mãos tremiam e ele olhou para ele com esperança, pensando que um de Hank seria incrivelmente útil, mas esperava pelo menos um Hank, até mesmo um pet útil de Hank. Ele implorou por isso e rasgou o pergaminho, e o sistema informou que um pergaminho de invocação de baixo nível havia sido ativado. Quando viu aquelas palavras, ele congelou e se perguntou: será que ele conseguiu? Espera, como são esses pets invocados na vida real? Quando ele rasgou, um feixe de luz brilhante apareceu na sua frente e ele exclamou: o que está acontecendo? O sistema informou que o jogador Jin-Woo havia invocado com sucesso uma fada do vento. Ele percebeu que era de classificação EX e perguntou se essa classificação realmente existia no jogo. Os olhos da fada se arregalaram e ela começou a gritar: espera, o que está acontecendo? Meu Deus, eles realmente a invocaram de verdade? Era incrível, afinal havia uma eternidade. Jin-Woo estava surpreso. Desde quando os pets invocados falam? Ele a olhou mais de perto e perguntou: ela é uma ramba? A fada respondeu que não, porque ela era uma fada do vento. Mas de repente ela ficou surpresa. Apenas uma pessoa havia a chamado assim. Ele poderia realmente ser seu deus, Jin-Woo. Só não deixe ele dizer que ele realmente é esse Jin-Woo. Ela começou a gritar de alegria porque ele não conseguia imaginar o quanto ela sentiu falta dele. Ramba se inclinou para o rosto dele e começou a abraçá-lo. E Jin-Woo respondeu que entendia tudo e pensou com uma expressão de descontentamento que estava começando a lembrar. Um invocador de rank e Fada do Vento. Se você desbloqueasse suas mecânicas ocultas e usasse a runa certa, ela se transformaria em um suporte de alto nível com velocidade de ataque insana. Eles passaram tanto tempo juntos, no começo que ele acabou a chamando de Ramba. Mas ela não foi removida do jogo durante aquele bug massivo no primeiro ano? O que dizia o comunicado oficial? Suspensa devido a um bug crítico. Ele se lembrava de estar furioso quando o pet que treinou por um ano foi removido. Mas o que estava acontecendo? O sistema reportava que o pet de vento convocado estava no nível 1, rank isolado. A habilidade ativa era a pressão do vento. A cada golpe de bastão, aumentava a velocidade de ataque da criatura-alvo em 3%. Ele ficou surpreso e perguntou de novo: ela está isolada? Ramba respondeu que foi arrastada para um abismo, trancada em uma jaula da qual não podia escapar. Ela se ofereceu para ficar junto para sempre, Jin-Woo. Ele estendeu a mão e pediu para ela esperar um momento e perguntou quem a isolou. Ela olhou para ele surpresa, então congelou e começou a gritar sobre uma dor de cabeça intensa. Jin-Woo não esperava tal reação e Ramba começou a explicar que estava com tanta dor que não conseguia lembrar de nada e quem havia colocado o selo bloqueando suas memórias.
Ela estava atordoada, então mudou a expressão e disse que não podia contar tudo, e todos estavam isolados. E como resultado, não podiam ser convocados, não importava quantas vezes os jogadores tentassem. Jin-Woo perguntou de novo eles. Ela queria dizer que havia outros pets isolados além dela? Hamba respondeu que sim, eles estavam em lugares diferentes. Então ela não sabia onde estavam, mas definitivamente havia outros. Ela achava que havia cerca de 10 pets. Jin-Woo ficou surpreso e perguntou de novo. 10? Se havia 10, não. Isso não podia ser. Aqueles mesmos 10 pets que foram considerados bugs e removidos enquanto ele os usava. Se cada um deles fosse reclassificado como isolado, isso seria incrível. De qualquer forma, Jin-Woo parecia ter uma chance toda vez que usava um pergaminho. Ele não sentia um chamado de baixo nível de um pergaminho de invocação há tanto tempo. Era loucura. Jin-Woo perguntou de novo. Então ele só reage aos pergaminhos que ele usa? Então ele é a única pessoa na Terra capaz de derrotar criaturas de rank X. Isso é algum tipo de bônus oculto por ter completado o andar 100 da Torre das Provas? Todo pergaminho básico que ele usa agora garante rank X? Ele de repente convocou com sucesso um gorila peludo e percebeu que não era verdade. Era um rank F, então a chance de conseguir um rank X ainda é pura sorte. Que armadilha patética. Então o plano é este. Ele precisa usar o máximo de pergaminhos valiosos para coletar o maior número possível de criaturas de rank X. Se ele conseguir recuperar todas as criaturas, ele se tornará ainda mais invencível do que era em seu auge. Ele a chamou pelo nome e disse que a partir de agora ela não deveria mais chamá-lo de Deus Jin-Woo, mas simplesmente Jin-Woo. Ela perguntou por quê. Ele respondeu que, graças aos 5 imperadores celestiais, esse apelido já era conhecido em todo o mundo. Apesar de seu conhecimento tático superior, ele não percebeu o quão vulnerável se tornara nesses 3 anos de ausência. De repente, um rugido ecoou pela floresta e incontáveis pássaros se dispersaram. Jin-Woo se perguntou que tipo de terremoto era aquele. Toque! E de repente, o sistema anunciou a transição para a próxima fase. Um calabouço de treinamento básico foi gerado e Jin-Woo se perguntou se isso realmente estava acontecendo. Isso era maravilhoso. Ele realmente precisava ir lá? Ele certamente havia completado milhares de calabouços, mas a realidade era completamente diferente. Não, ele precisava se recompor. Ele estava genuinamente assustado agora. Afinal, não era ele quem lutaria. E além disso, isso era apenas um treinamento. Tudo bem. Tudo ou nada, o sistema pediu que ele prosseguisse para a entrada. Era hora de se acostumar com essa nova realidade distorcida. Quando ele entrou no labirinto, ele congelou. Ele realmente estava em um calabouço agora? Era realmente assustador aqui. O sistema informou que ele havia entrado em um calabouço de treinamento e ele percebeu que tudo estava prestes a começar. Para lutar no calabouço, ele deve montar uma equipe de pets convocados com no máximo 5 pets por equipe. Ele queria designar uma fada do vento e um gorila peludo para sua equipe? Ele pensou em como aumentar as chances de limpar um calabouço. As pessoas geralmente montam uma equipe completa de 5 criaturas. Limpar um calabouço com apenas 2 pode parecer imprudente, mas com um plano claro, é totalmente possível. Ele já havia feito isso milhares, não, até dezenas de milhares de vezes, e já tinha o plano perfeito em mente. Ele os convocou automaticamente e Hamba e o gorila estavam prontos. Jin-Woo se perguntou se havia mais monstros no calabouço de treinamento, mas antes que pudesse considerar isso, o sistema anunciou um lobo faminto e um lobo cinza nas proximidades. O lobo também começou a se aproximar rapidamente do seu pet e Jin-Woo se perguntou, espera, ele era realmente tão grande no jogo? De perto, o lobo parecia ainda maior. Toga não ia perder? Pelo que ele sabia, isso era impossível. Mas e se a aparência deles na realidade fosse afetada por algo? Nesse momento, Togo avançou em direção ao lobo que rosnava. E um momento depois, o lobo mordeu Togo, fazendo sangrar. O gorila caiu no chão gritando de dor e Jin-Woo chamou o nome de Hamba. Mas ela gritou que já estava atacando com toda a força para proteger o gorila. Um momento depois, Togo atacou o lobo mordedor com um punho, fazendo o lobo voar. Hamba exclamou que era o fim daquela criatura. Ela balançou seu bastão com força e direcionou seu poder a Togo, que estava suspenso no ar. Um momento depois, ele golpeou o lobo ainda mais forte várias vezes, fazendo o lobo rosnar e gemer de dor. Um momento depois, Jin-Woo e Hamba assistiram em silêncio atônito enquanto Togo destruía facilmente seu oponente. Togo então bateu os punhos contra o peito em alegria, e Hamba exclamou que eles tinham vencido. Jin-Woo suspirou aliviado, e o sistema anunciou que eles haviam limpado as masmorras, recompensando-o com uma runa de poder de nível baixo. Ele percebeu que havia sobrevivido e ficou radiante. Algum tempo depois, a noite caiu na cidade e a irmã do protagonista pegou o dinheiro e disse: "Até a próxima." Ela segurou o envelope nas mãos, feliz, pensando que tinha ganhado na loteria tendo arrecadado 2001 só hoje. 3 anos atrás, quando o mundo mudou, ela recebeu a profissão de coletora de runas. Ela principalmente entra em masmorras de baixo nível e ganha vida vendendo runas para jogadores promissores.
Ela decidiu se tornar uma jogadora porque, após o acidente do irmão, a família passou por dificuldades. Um dia, em uma masmorra, ela milagrosamente encontrou um pergaminho de invocação de médio nível, resultando em uma criatura de rank C que tem apenas 1% de chance de drop. Ela teve uma sorte enorme e, graças a esse elfo sombra de rank C, conseguiu estabelecer uma renda estável com runas. De repente, ela notou que seu irmão estava ligando e perguntou se ele já tinha recebido alta. Jin-Woo respondeu sim. Eles o liberaram e deixaram ela ouvir ele. Ele ouviu do pai que ela estava vendendo runas. Jin-A exclamou com raiva e perguntou de novo: o que? Ela está vendendo runas? Na verdade, ela está coletando, certo? Jin-Woo teve que afastar o telefone do ouvido por causa do grito dela, após o que ele disse: tá bom, ela é coletora de runas. A propósito, ela sabe onde fica o centro de síntese. O pai disse que ela sabia. Gina perguntou de novo: o centro de síntese? Claro, sabia. Fica na zona dos jogadores. Quando as torres de prova apareceram em todo o mundo, as pessoas precisavam de um lugar para fazer tudo relacionado a pets invocados. E assim surgiram as zonas dos jogadores. Elas contêm não apenas masmorras possíveis, mas também centros de síntese, centros de aprimoramento e afins. Tudo que você precisa pode ser feito bem na torre. Quando ela chegou ao café e encontrou seu irmão, perguntou se ele sabia que as torres em Jamsil e Hyundai se tornaram torres de desafio, certo? Jin-Woo não respondeu. E ela continuou dizendo que as coisas eram diferentes em outros países. Mas na Coreia, as torres só apareceram nesses dois lugares, então a zona dos jogadores que ele precisava era só lá. Ele ficou surpreso realmente quando pensou que era lógico que estivessem perto da torre. Afinal, eles ajudam nisso. Depois Jin-A perguntou: aliás, irmão, que criaturas ele conseguiu? Foram de rank FI? Ele respondeu que sim, e Jin-A perguntou: sério, rank só tem 5% de chance. Ele disse que provavelmente foi só sorte, embora se desculpasse em silêncio com a irmã por essa mentira. De qualquer forma, ele precisaria da ajuda dela. Ele queria se acostumar com o sistema o mais rápido possível, e em troca daria um dinheiro para ela. Jin-A perguntou de novo, e sabe que ela ganha muito mais que ele. Certo, né, irmão? Jin-Woo respondeu que ela nunca saberia como a vida ia se desenrolar, quem diria. Talvez ele se tornasse o maior jogador do mundo. Jin-A riu das palavras dele e comentou que todo mundo se achava o próximo Rachel ou Genos. Mas essas pessoas eram os escolhidos. Eram gênios e estavam muito longe deles. Jin-Woo perguntou de novo: é assim? Tudo bem, que ela apenas mostrasse o caminho. Jin-A ficou surpresa com a reação dele e Jin-Woo disse que queria ver como era a zona de jogadores. Deles. Depois de um tempo, eles se aproximaram de uma torre alta. Jin-A perguntou a Jin-Woo. Ele disse que tinha convocado pets hoje. Quem ele conseguiu? Ele respondeu: uma fada do vento. E Jin-A disse que nunca tinha ouvido falar de algo assim. Talvez ele mostrasse para ela. Jin-Woo respondeu de jeito nenhum. Por que ela queria ver isso? Jin-A disse que ele estava sendo ganancioso. Eles não eram estranhos e o pet não ia desaparecer se ele mostrasse. Jin-Woo respondeu que ela deveria mostrar o pet dela primeiro e ela perguntou de novo: o pet dela? Tudo bem, então ela faria isso e ele não deveria se surpreender muito ao ver. Ela conjurou uma esfera mágica na mão e Jin-Woo se perguntou que tipo de pet ela tinha, já que estava tão confiante. Um momento depois, ela mostrou a ele um elfo das sombras de rank C e Jinju ficou chocado com isso. Ela perguntou de novo: qual é essa reação lenta? Talvez ele não soubesse, mas rank C e acima são considerados nobres? Jinwoo respondeu que entendia tudo e pensou: nobre, ranks eram apenas o que ele usava para ganhar experiência no centro de fusão. Eles nunca tinham ido ao dungeon com ele. Jinwoo perguntou se os elfos das sombras falavam coreano. Ele acenou para o elfo e Jin-A perguntou o que ele estava fazendo. Ele não entendeu. Ela não conseguia ouvi-lo. Jin-Woo perguntou de novo o que ele estava fazendo. Ele só queria cumprimentar os orgulhosos pets da irmã dela e pediu para cuidarem dela. Jin-A perguntou surpresa: desde quando pets falam? Jin-Woo ficou confuso e percebeu que eles não podiam falar, mas lembrou de seus pets. Afinal, Ramba falava desde o primeiro encontro. Ele perguntou: então pets geralmente não falam? Jin-A perguntou de novo: mas onde ele encontraria um pet que falasse? Ele pensou sobre isso, mas era verdade. Mas como Ramba podia falar, ele achou que todos os pets podiam agora. Acontece que ela era um caso especial, e Jin-A pediu para ele mostrar o pet dele agora, e Jin-Woo disse para fazer isso depois. Jin-A ficou brava e gritou: mas por quê? Ela mostrou a ele seu pet. Jin-Woo respondeu que já tinha dito que mostraria depois. Ela deveria apenas levá-lo aonde precisava ir. Jin-A exclamou que ele era um mentiroso, mas ele deveria esperar por ela e não correr tão rápido. Depois de um tempo, eles chegaram ao lugar certo e se encontraram no centro de uma rua brilhante e bonita. Jin-Woo olhou ao redor surpreso e disse: isso é mesmo a mesma Arena Jamsiol que eu conhecia? Jin-A respondeu sim. Depois que a torre de testes da corporação apareceu, eles simplesmente derrubaram tudo. Jin-A perguntou de novo: mas por quê? Ela respondeu: quem iria querer se divertir ao lado dessa torre sombria? Este lugar há muito deixou de ser gentil e alegre. Jin-A estava surpresa. Isso não torna tudo mais interessante, legal? Jin-A respondeu: você quer dizer o lugar onde se vai morrer? As masmorras agora estão bem na arena de MCU. Quem viria aqui para se divertir? Ele respondeu que talvez isso fosse lógico e refletiu que as masmorras eram realmente assustadoras. Mas ele estava vendo coisas que só tinha visto no jogo. Na vida real, eram incrivelmente cativantes. Isso era o mercado local, as pessoas se aproximavam das barracas, comprando coisas e perguntando sobre preços.
Jin A observou que sim, os jogadores podiam negociar tudo aqui, desde pergaminhos de invocação até runas. Jin Woo considerou isso, lembrando apenas de como abria pergaminhos e runas todos os dias com aquele homem rico, seu amigo. Jin A perguntou de novo, ele viu o folheto ali? Ele explicava todas as noções básicas, mas se ele precisasse de um guia, poderia ir ao balcão de informações. E como ele ainda era um novato, por que não tentar a academia que gerenciava a sede dos jogadores? Ele tinha muito a aprender. Jin Woo respondeu não, estava tudo bem. Ele entendeu que não tinha nada a aprender e nada a perguntar. Ele pode lidar com seu crescimento sozinho. Jin A o olhou surpreso e perguntou se ele tinha certeza disso. Jin Woo respondeu que sim. Ela pode ir para casa primeiro e agradeceu pelo tour. Jin A perguntou bravo o quê? Ele vai ficar aqui? Jin Woo acenou e disse que queria olhar um pouco. Ele estava agindo de forma estranha, como se tivesse possuído. Mas ele tinha certeza de que ficaria bem. Ela deveria ficar de olho nele. Ela gritou para ele não exagerar e chamar se precisasse de ajuda. Jin Woo acenou e chamou Ramba, que apareceu e começou a brilhar. Gritou seu nome e Jin Woo pediu para ela ficar quieta, cobrindo a boca dela com o dedo. Ramba começou a tossir e perguntou o que estava acontecendo. Ele a puxou para perto e sussurrou para ela ouvi-lo. A partir de agora, ela está proibida de falar fora do calabouço. Ela olhou surpresa e perguntou o quê? Ele continuou dizendo que não podia deixar as pessoas saberem que ela podia falar. Ela só pode falar dentro do calabouço a partir de agora, certo? Deixe acenar se entendeu. Ramba acenou e ele disse ótimo. Agora eles precisavam organizar tudo. Enquanto permanecia agachado, considerou a necessidade de garantir um capital inicial para começar a limpar calabouços. Ele olhou para o celular e viu sua renda dizendo que era uma pena, pois não poderia ficar mais baixa. Ele sabia que não tinha muito dinheiro, mas que isso fosse toda a sua economia era péssimo. Além disso, trabalhar como antes era simplesmente inútil. Ele segurou a cabeça e gritou de raiva. Jin Woo se perguntou se alguém diria para ele pedir dinheiro aos pais, mas isso era absurdo. Agora eles trabalham em 3 empregos só para pagar o aluguel e ele deveria pedir dinheiro a eles? Como ele seria diferente de um monstro então? Ele olhou para o celular e percebeu que poderia fazer isso mesmo com aquele capital inicial. A razão pela qual ninguém podia se comparar a Deus Jin Woo era que ele era um jogador que nunca doou para esse jogo. Mesmo jogando com grande desejo, ele conseguiu se tornar o melhor sem investir um centavo. As pessoas realmente acham que ele não poderia fazer o mesmo só porque agora estão na vida real? Apenas tenha paciência e ele definitivamente voltará ao topo. Nesse momento, ele recebeu 500,01 e ficou pasmo. O que era isso? De onde veio todo esse dinheiro? Ele nunca acreditaria que isso era um privilégio de novato. Acontece que o dinheiro foi enviado por sua mãe, que lhe mandou uma mensagem, dizendo que sua irmã disse que ele estava trabalhando duro desde que acordou. E conhecendo-o, ele nunca teria pedido dinheiro a ela. Mas ela decidiu enviar pelo menos um pouco para que ele pudesse usar com sabedoria. Ele ficou envergonhado ao ver a mensagem da mãe e percebeu que ela o cuidou todo esse tempo. Ela provavelmente não tinha dinheiro algum. Então, por que ela fez isso? Ele se lembrou dela ao seu lado na cama do hospital, segurando sua mão e dizendo que a mamãe sempre estaria lá, pedindo para que ele acordasse saudável. Ele quase chorou e agradeceu em silêncio à mãe por isso. Era só esperar, porque ele iria ter sucesso e toda a família viveria em prosperidade. Os outros trabalharam duro por 3 anos, então agora cada segundo contava. Para se tornar o melhor, ele precisava escolher um papel. Para coletar materiais, precisava limpar masmorras. Então Jin comprou 3 pergaminhos de invocação de baixo nível e, primeiro, precisava montar uma equipe. O jogador Jan recebeu um mascote lodo de rank F, além de um mascote borboleta alada e um mascote lagarto venenoso de rank I. Jin Woo ficou surpreso com esse mascote e achou que tinha conseguido um de rank I. Ele teve sorte. Se Rambo também fosse um mascote de rank, então ele só teria conseguido o mascote 2 vezes com 5% de chance. Além disso, a eficácia do lagarto venenoso é bem boa. Ele só usa por um curto período e depois recicla. Então agora que a equipe estava montada, ele precisava descartar mascotes, usar as runas certas, lutar e crescer. Em outras palavras, farmar runas, caçar e rasgar pergaminhos. Tudo isso é necessário para crescer no sistema. Ele sorriu e percebeu que definitivamente poderia lidar com esse tipo de grind. Se conseguisse coletar todos os 10 mascotes EX, poderia completar uma equipe de criaturas de rank EX e chegar ao 10º andar da torre de provas rapidamente. Então primeiro ele precisava encontrar os mascotes EAs restantes. Quando entrou, percebeu que era hora de colocar a mão na massa. Primeiro, precisava encontrar uma masmorra e digitou essa pergunta no motor de busca. No jogo mobile bastava clicar em um local. Parecia que entrar não era mais tão fácil quanto no jogo. Ele se perguntou como isso funcionaria na realidade. Jin Woo olhou à frente surpreso e começou a gritar. O que é isso? Tudo estava como de costume na área de pagamento do jogador. Ele encarou seu celular com as mãos trêmulas e murmurou, mesmo com um mascote. Hoje eles vão falar sobre entrar em masmorras. Primeiro de tudo, todo mundo sabe que mesmo com um mascote, ele não pode entrar em uma masmorra, certo? Ele ficou muito surpreso com essa reviravolta. Portões de masmorras aparecem aleatoriamente em qualquer lugar. A dificuldade de uma masmorra pode ser determinada pela energia que emana dela. Mas agora as regras mudaram, e agora, não importa quão simples a masmorra, apenas jogadores oficialmente registrados podem entrar.
Ele se sentou em um banco, exausto, sem entender o que fazer. Ele estava incrivelmente azarado. Mas por que ele acordou justo quando as regras mudaram? Nesse momento, alguém se aproximou e tocou seu ombro. Era Ramba, que olhou para ele com esperança e ofereceu apoio silencioso. Ele agradeceu por isso e acariciou sua cabeça quando de repente olhou à frente e chamou sua irmã. Jin-A perguntou a que horas ele chegaria. Uma mãe perguntou o que ele queria para o jantar. Ele respondeu que comeria sozinho, então perguntou se ela sabia que agora era necessário se registrar como jogador para entrar na masmorra. Jin-A exclamou que sabia e ele perguntou de novo. Ela não tinha lhe dito isso especificamente? Jin-A riu e respondeu que realmente tinha esquecido. Essa regra foi introduzida recentemente. Muitas pessoas estavam morrendo nos calabouços, então o governo teve que intervir. Ele perguntou de novo. Tantas pessoas morreram? Jin-A respondeu que foi um caos total. Agora havia funcionários nas entradas dos calabouços. Ninguém podia entrar sem permissão. Jin-Woo se perguntou quão complicado isso era. Ele pesquisou e descobriu que havia uma espécie de batalha-teste e o processo de registro era tedioso. Talvez assim não controlassem o número de jogadores. Se todos cegos pela ganância voltassem aos calabouços, fissuras no sistema social inevitavelmente surgiriam. Jin-A respondeu que sim. Também havia um sistema de classificação. Ele perguntou de novo, o quê? Jin-A disse que esse sistema classifica os 100 melhores jogadores do país e do mundo todo ano. Mas eles nem entram no ranking mundial. Uma pena. Se ao menos tivesse um lendário deus Jin-Woo, seu país subiria no ranking. Jin-Woo respondeu, talvez, tudo bem. Obrigado por contar isso. Tchau. Quando se despediu dela, olhou silenciosamente para o telefone e percebeu que por enquanto se preparou para tudo, então iria descansar. Quando voltou para casa, sua mãe tinha feito uma sopa deliciosa. Seu pai estava sentado ao lado dela na mesa, lendo o jornal quando de repente viu Jin-Woo entrar e perguntou se ele já estava acordado. Era apenas 6 da manhã. Jin-Woo respondeu que sim. Ele precisava sair cedo. Sua mãe se virou para ele e perguntou se ele já estava indo embora. Ele deveria comer pelo menos um bolinho de arroz antes de sair. Jin-Woo calçou os sapatos e respondeu que estava tudo bem. Depois disso, levantou-se e disse, mãe, pai. Ele se desculpou por só ter mostrado o lado ruim de si até agora e agradeceu por isso e que estava saindo. Seus pais o olharam, atordoados, e seu pai coçou a cabeça e disse que era estranho. Sua esposa perguntou se o filho ficaria bem. Ele disse para ela não se preocupar, mas o governo disse que estavam realizando um briefing de segurança. Então sugeriu que tomassem café da manhã e seguissem com seus afazeres. Ela hesitou pensando e pediu a Jin-Woo para ter cuidado olhando para a porta, fechada. A era em que toda a humanidade pode se tornar jogadores atraiu atenção precoce entre todos os países na Coreia do Sul devido à taxa de mortalidade excepcionalmente alta nos calabouços. A razão para isso era uma espécie de síndrome de protagonista causada pela ganância. Jogadores se iludiam achando que eram os protagonistas de um mundo de fantasia. Eles se aventuravam imprudentemente pelos calabouços e morriam. A imprensa estrangeira especulou que, como tantos jogadores talentosos foram perdidos durante esse período, concluíram que era por isso que a Coreia do Sul, uma potência em jogos, agora permanece no fundo do ranking. Tantas mortes são puramente devido a equívocos, e claro, não é meu lugar dizer que joguei esse jogo por 10 anos, mas francamente, sou um pouco patético. Eles não estavam com medo? Ele assistiu essas entrevistas enquanto estava na fila para registro. O funcionário disse para ele se aproximar e Jin-Woo entregou sua inscrição. A mulher respondeu que sua inscrição foi aceita e Jin-Woo perguntou de novo quantas pessoas se qualificavam para o status de jogador. Ela respondeu que apenas 50 passariam no teste final para ganhar o título de jogador. Jin-Woo refletiu que havia 1000 pessoas na fila, se não mais, então não seria fácil. Ainda assim, mesmo que não conseguisse isso, certamente não seria digno do título de um dos 5 imperadores celestiais. Com esses pensamentos, ele saiu do prédio de registro. Um tempo depois, a equipe no escritório discutia como selecionar 50 pessoas daquela multidão. Se quisessem encontrar talento, precisavam selecionar mais pessoas. Era um juiz da sede chamado Chan Seok. Nada iria além do ponto da morte de qualquer forma, por causa daqueles velhos nos bastidores. De repente, após essas palavras, uma explosão ocorreu no escritório e todos se levantaram com medo. Chan Seok começou a gritar. O que está acontecendo? Um estranho surgiu da poeira e se dirigiu a Chan Seok, dizendo que matou todos os seus irmãos e estava sentado ali tão calmo. Havia tantos monstros atrás desse cara, por isso ele estava tão confiante. Chan Seok disse, esse maluco. Mas naquele momento, seus monstros também começaram a surgir do chão e não pararam uns nos outros. As pessoas ao redor discutiam se era o homem da sede e algum tipo de bandido. Mas por que tudo isso estava acontecendo aqui? Jin-Woo estava sentado perto ouvindo seus fones de ouvido quando percebeu que algo estava acontecendo. Ele se virou e perguntou qual é a situação. Quando viu a confrontação, levantou-se e se virou para investigar. As pessoas ao seu redor discutiam o que fazer. Eles não iam morrer aqui, iam? Por que o líder da gangue apareceu de repente? Outro cara respondeu que tudo ficaria bem porque era Chan Seok. Ele ouviu que ele era um verdadeiro demônio quando se tratava de lutar contra bandidos. Jin-Woo olhou para eles com curiosidade e se perguntou,
Bandidos? Eles realmente usam pets para saquear e roubar? Chan Seok exclamou que era uma emergência e todos deveriam convocar seus pets e levantar seus escudos. Jin usou Ramba, que o olhou com curiosidade e tentou dizer algo. Mas ele imediatamente fechou a boca dela e sussurrou que tinham concordado que ela não poderia falar. Fora. O bandido disparou que era o apóstolo da justiça e agora veriam quanto tempo ele aguentaria. Seu monstro avançou e Jin-Woo percebeu que interferir só pioraria as coisas. Então ele se escondeu atrás da mesa e decidiu apenas assistir à luta deles. Um momento depois, a sala inteira estava em chamas e a batalha continuava com explosões brilhantes e flashes de luz. O bandido gritou: "É só isso!" Chan Seok ficou enfurecido com essas palavras e Jin-Woo disse com a voz trêmula que ele era literalmente lixo. Ramba riu do fato de que ele não lutava assim e ele respondeu: "Na verdade, é uma pena." Parece que Chan Seok está sendo pressionado. Nesse ritmo ele vai perder. Isso não pode estar acontecendo. Eles estão apenas espancando civis sem nem piscar. Jin-Woo se perguntou o que deveria fazer. Se ajudasse e acabasse se envolvendo nisso, seria morto e não teria nem chance de viver uma vida normal. Ele deveria olhar para os buffers atrás do orc de sangue. Eles estavam aumentando sua resistência ao fogo, o que significava que sua energia de fogo não funcionaria. O corpo do orc ficava vermelho sempre que o buff usava uma habilidade. E se isso fosse verdade, então Jeon Seok tinha acabado de usar sua habilidade de tartaruga de fogo e jogado o monstro no inferno. Ele se alegrou e perguntou: funcionou? Seu mestre foi destruído e caiu no chão. O bandido chamou de anormal e Jeon Seok continuou a destruir seu inimigo. Quando todos os seus pets foram destruídos, o bandido começou a gritar para ele parar porque estava desistindo. Ele estava errado. Quando se virou e viu a garra do monstro se aproximando, gritou que estava implorando por misericórdia e que nunca mais roubaria ou mataria. Chan Seok mandou ele calar a boca. Ele sabia que os membros do banco eram executados na hora, certo? O cara implorou por misericórdia, chorando. E Chan Seok perguntou de novo: tinha certeza disso? Um momento depois, o bandido foi morto pela Era, seu sangue se espalhando. As pessoas ao redor perguntaram: acabou? Afinal, eles venceram e Chan Seok fez isso. Ele é simplesmente incrível. É isso que esse bandido merece. Jin-Woo assistiu, chocado. Ele poderia ser um criminoso, mas se alegrar com alguém sendo morto na sua frente, esse mundo não era mais o mesmo. Sem verdadeira determinação, seria impossível sobreviver aqui. Nesse momento, Chan Seok se aproximou dele e pediu desculpas. Agradeceu pela ajuda. Seu nome era Chan Seok e ele era membro do conselho de jogadores e da sede. Graças a ele, conseguiram pegar esse bandido. Jin-Woo apertou sua mão e disse que não valia a pena, e Chan Seok disse que gostaria de recompensá-lo. Ele poderia saber a qual guilda pertencia? Jin-Woo respondeu que ainda não tinha se registrado na sede, e Chan Seok perguntou o que ele queria dizer com isso. Ele reconheceu o buff à primeira vista entre dezenas de milhares de outras opções, e ainda assim não estava registrado. Então talvez ele tivesse um ID? Se pudessem confirmar sua identidade, tudo estaria bem. Jin-Woo disse que sim e entregou seu ID. Chan Seok pegou nas mãos e agradeceu. Depois disse que após verificar os dados, ele receberia uma recompensa de acordo com as regras. Jin-Woo respondeu: tudo bem, então ele deixaria isso com ele. Chan Seok o observou sair surpreso e imediatamente chamou seu colega, dizendo que acabara de enviar alguns dados, para checar essa pessoa. Quando Jin-Ju saiu, o sol brilhante apareceu. Lá, Jin-Woo comprou um delicioso pastel para Rambo e percebeu como era simples. Talvez fosse difícil para ela ficar em silêncio. Ela imediatamente se lançou sobre o delicioso pastel e Jin-Woo pensou que tinha ouvido outros jogadores discutirem com seus pets. Mas o Rambo ficou feliz com o pão de creme. De qualquer forma, nada terrível aconteceria, certo? Ele não pretendia interferir, mas se não fosse por ele, todos teriam morrido lá. O mundo mudou muito mais do que ele pensava. Parecia que não poderia adiar a caça por mais tempo. Agora ele precisa coletar pergaminhos de invocação e convocar o próximo pet o mais rápido possível. A prioridade é o instrutor de treinamento e o dragão explosivo. Eles são de rank ED, então ele deve conseguir obtê-los nos pergaminhos de invocação de baixo nível. Ele se levantou do banco e perguntou ao Rambo: tudo bem, devemos ir agora? Um tempo depois, enquanto Chan Seok estava passeando, recebeu uma ligação do mesmo funcionário que havia solicitado. E Chan Seok ficou muito surpreso ao saber que ele estava hospitalizado há 3 anos após um acidente. Então era por isso que ele não estava registrado como jogador. Bem, se foi há 3 anos, então foi quando o mundo virou de cabeça para baixo. Acidentes eram comuns naquele caos, então tudo faz sentido. E logo após sua alta, ele se inscreveu para se registrar como jogador. E quando ouviu isso, Jeon-Suk deixou cair todos os seus documentos e o telefone e exclamou: o quê? Ele pegou o arquivo pessoal de Jin-Woo e suas mãos começaram a tremer. Ele não entendia o que estava acontecendo. Seu colega perguntava de novo o que houve. Seok respondeu não, a propósito. Tem um exame este mês. Desta vez ele vai cuidar disso sozinho e não deve nem perguntar o porquê. Ele respondeu, tudo bem. Ele entendeu. Chan Seok refletiu que era uma coisa acordar após um acidente e outra bem diferente se registrar como jogador imediatamente depois. Ele parecia incrivelmente adaptável. Ele poderia se tornar um verdadeiro talento. Depois de um tempo, o protagonista se vestiu e disse ao sair que sabia que haveria muitas pessoas. Muitas pessoas.
Mas será que estavam realmente todos aqui para essa preparação? Ele precisava vencer todos esses concorrentes para se tornar um jogador, mas, na opinião dele, era fácil como um doce. Afinal, ninguém sabia mais sobre jogos do que ele. Quando todos já estavam reunidos, ele percebeu que tudo estava prestes a começar, quando ele ficou de repente atordoado e viu John Seok parado na sua frente. Ele anunciou que era um examinador do escritório principal e que a partir daquele momento começariam a se preparar para o exame escrito. Depois de um tempo, os dois se reuniram em um café e John Seok perguntou de novo: ele está um pouco surpreso em vê-lo? Jin-woo respondeu sim. Ele nunca pensou que seria o examinador. Chan Seok respondeu que achava que era destino e como tinha sido sua preparação. Jin-woo hesitou, então lembrou que esse tipo de pergunta aparecia frequentemente no teste escrito. Olhando a combinação de pet aqui, Jin-woo percebeu que essa era a combinação que ele havia mencionado. Ele deveria pelo menos pedir permissão antes de usá-la. Ele disse que tudo não tinha sido tão ruim, embora tivesse ficado um pouco entediante. Chan Seok respondeu que era um alívio. Ele o convocou separadamente por causa da recompensa que mencionou. Mas antes de começar, queria perguntar mais uma coisa. Ele era por acaso um gamer? Jin-woo ficou surpreso com essa pergunta. Um gamer é alguém que já jogou Batalha de Invocadores. E não importa quanto tempo tenha jogado, quem já lançou o jogo é considerado um gamer. 70% dos melhores jogadores coreanos são gamers, e seria estranho se ele soubesse sobre invocação sem nunca ter jogado. Mas ele respondeu que já jogou, e Chan Seok disse que era exatamente o que pensava. E quanto tempo, se não for segredo? Jin-woo percebeu que era um jogo praticamente morto que ninguém jogava de verdade, e se dissesse 10 anos, seria imediatamente exposto. Ele disse que jogou por cerca de um ano e Chan Seok exclamou: é verdade? Jin-woo perguntou surpreso: qual é o problema? Talvez isso não fosse o suficiente. Chan Seok perguntou novamente: ele jogou esse jogo morto por um ano inteiro? Isso o impressionou. Jin-woo confirmou que era algo assim. A maioria dos melhores jogadores coreanos não jogou nem por 6 meses, e ele jogou por um ano inteiro. Nesse ponto, Chan Seok se desculpou e anunciou que tinham preparado 2 prêmios, e ele deveria escolher o que mais lhe conviesse. Jin-woo respondeu que entendeu e Jeon Seok disse que, para o primeiro prêmio dentro de sua autoridade, ele poderia registrá-lo imediatamente como jogador com registro automático e emprego imediato. Ele também poderia oferecer um cargo no escritório central. A segunda opção, uma recompensa em dinheiro de 5.000 won, fez Jin-woo achar que a escolha era óbvia, e Chan Seok perguntou novamente, bem, o que ele diria? Não era apenas um registro, mas um emprego no escritório central, que é mais difícil de conseguir do que em uma grande corporação. Obviamente, essa seria a primeira opção. Mas de repente Jin-woo respondeu que ficaria com dinheiro, e Chan Seok perguntou novamente o quê? Mas se registrar como jogador geralmente leva muito tempo. Jin-woo agradeceu pela oferta, mas provavelmente iria recusar. Ele poderia se registrar sozinho e nunca planejou trabalhar no escritório de qualquer forma. Ele já estava ocupado procurando pets, não tinha tempo a perder. Quando saiu do escritório, as pessoas ao seu redor perguntaram se aquele era o presidente Jin-woo. Ele respondeu que sim, e uma garota se aproximou e informou que, como ele havia ouvido, completar a masmorra do dia da semana era praticamente um exame. Desta vez ele iria para a masmorra de terça-feira. O teste seria cronometrado, então ele precisava terminar o mais rápido possível. Enquanto discutiam isso, Chan Seok observava de longe, surpreso ao ver que ele parecia entender runas e pets melhor do que qualquer um. Por que ele havia descoberto isso sozinho? Graças ao desafiador Jin-woo, ele percebeu o quão estreito de mente havia sido. Finalmente, tal talento havia surgido na Coreia. Se tudo desse certo, ele poderia até entrar no ranking mundial. Chan Seok ficou surpreso que a garota achasse tudo tão bom. Ele nunca tinha visto esses orgulhosos professores reagirem assim. Talvez eles devessem ter oferecido melhores condições. Nesse momento, o professor anunciou que a explicação havia terminado e ele podia entrar. Ela criou um portal e Jin-woo decidiu começar. Ao entrar, encontrou seus pets. O sistema informou que as salas estavam cheias de slimes altamente venenosos e que ele deveria destruí-los e sair do calabouço o mais rápido possível. Jin-woo chamou Ramba, que começou a bufá-lo. Nesse momento, Togo começou a gritar e atacar o monstro. O calabouço de terça-feira era um labirinto. Ele precisava derrotar os slimes e encontrar o caminho para a sala do chefe. Era o calabouço onde iniciantes costumavam passar muito tempo vagando. Mas os slimes eram lentos, então ele podia ignorá-los e simplesmente correr para frente. Ele já tinha passado por esse calabouço tantas vezes que encontrar o caminho era fácil. Viu uma sala à distância e gritou para correr até lá. Se eles pegassem um atalho aqui, chegariam direto. Mas de repente o sistema anunciou que o chefe havia aparecido. Ele percebeu que era a primeira vez que se encontravam pessoalmente. Certo, um enorme slime gigante apareceu na frente dele e os caras pararam. Ele gritou para seus pets darem tudo de si e ambos exclamaram e avançaram. Quando Togo atacou o monstro, ele desferiu socos, enviando raios de luz brilhante atravessando de todos os lados. Jin-woo percebeu que essa era a razão pela qual Rambo estava incapacitado. Ele era apenas um pet do Frank, mas graças a isso, sua velocidade de ataque era incrível. Já dava para imaginar quão poderoso seria outro pet com esse tipo de velocidade de ataque. Um momento depois, o sistema informou que o chefe havia sido derrotado e o calabouço limpo em 5 minutos e 32 segundos.
Isso é bem lento considerando que, quando era um deus, Jin-Woo havia limpado em menos de um minuto. O sistema o parabenizou por quebrar o recorde sul-coreano e ganhar uma conquista especial. Jin-Woo ficou surpreso e perguntou o quê? O sistema informou que as recompensas pela primeira limpeza eram um pergaminho de invocação avançado 3 e uma recompensa adicional, poção de escavação de baixo nível 2. Ele ficou surpreso e percebeu que esse era o melhor recorde da Coreia do Sul. Quando as pessoas no escritório viram que o recorde havia sido quebrado, ficaram boquiabertas. O calabouço de terça-feira foi limpo em 5 minutos e 32 segundos. Isso é uma enorme redução de tempo. Kinho realmente encontrou uma nova combinação ou espera? Era Jin-Woo? Ela nunca tinha ouvido falar dele, e ele não parecia um jogador. Então não era um jogador que quebrou o recorde do jogador número 1. Como isso aconteceu? A discussão continuou e a garota declarou que ele realmente era incrível. Chan Seok riu e percebeu que ele era sem dúvida um verdadeiro profissional. Esse era seu tesouro nacional e eles precisavam contratá-lo a qualquer custo. Ele bateu na mesa e perguntou se queriam sobreviver. Pelo menos, precisavam impedir que ele se mudasse para outro país. Ele propôs registrar Jin-Woo como jogador imediatamente. Eles perguntaram o quê? Mesmo sem uma partida de qualificação, como todos sabiam, os recordes de speedrunning são divididos em nacionais e mundiais. Kyung-ho é o primeiro na Coreia com 6 minutos e 41 segundos. Rachel ocupa o primeiro lugar mundial com 2 minutos e 25 segundos. Ele quebrou o recorde coreano. Então, qual seria o sentido da partida de qualificação? Ele acredita que talento merece tratamento especial. Algum tempo depois, quando Jin-Woo se aproximou daquele prédio alto, nunca teria pensado que 5 minutos era um recorde. Isso realmente poderia ser o nível da Coreia do Sul. De repente foi recebido por Jeon-seok, que começou a gritar com admiração que realmente queria conhecê-lo. Ele correu em direção a ele alegremente e disse que tinha visto seu recorde de speedrunning e que era simplesmente incrível. Ele conseguiu quebrar o recorde sul-coreano na sua primeira tentativa. Além disso, o labirinto na masmorra de terça-feira é incrivelmente confuso. Jin-Woo riu e respondeu que isso provavelmente era verdade. É como elogiar um peixe pela sua habilidade de nadar. Chan Seok lhe ofereceu isso primeiro. Seria um certificado de licença de jogador. Ele imediatamente registrou seu nome como jogador. Ele não tem mais nada a provar, Sr. Jin-Woo. Jin-Woo ficou encantado com isso, e Chan Seok acrescentou: posso perguntar como ele quebrou o recorde? Jin-Woo hesitou, olhando para sua identidade. Ele percebeu que se revelasse tudo o que sabia agora, o status da Coreia do Sul dispararia. O problema era o que aconteceria a seguir. No melhor dos casos, ele ganharia riqueza e fama com o apoio do Estado. No pior, poderia simplesmente ser sequestrado e espremer até a última gota de informação. Ele perguntou a Chan Seok. Ele entende que fazer tais perguntas é rude, certo? Chan Seok respondeu que se desculpava, pois o terceiro passo na progressão de um jogador era um assunto muito sensível, compartilhado apenas com os mais próximos. Ele cerrava o punho e implorava por compreensão, já que a Coreia do Sul precisava desesperadamente de talento. Ele não parecia uma má pessoa. Ele imediatamente transferiu o dinheiro prometido e tinha uma personalidade agradável. Ele também era rápido de raciocínio, então talvez devesse usar o governo a seu favor. Se jogasse suas cartas certas, poderia se desenvolver muito mais rápido. Nesse ponto, ele se virou para Chan Seok e perguntou se poderiam se mudar para outro lugar. Decidiu ser franco e Chan Seok novamente pediu ajuda. Lá, a sede precisa do seu conhecimento, Sr. Jin-Woo. De acordo com seus registros, ele ficou confinado a uma cama de hospital por 3 anos. Jin-Woo perguntou novamente. Ele verificou seu histórico? Chan Seok respondeu que se desculpava por isso, mas um jogador habilidoso não registrado poderia ter sido membro de alguma gangue. Jin-Woo perguntou novamente, já que ele estava registrado, não estaria investigando-o, certo? Ele nunca deveria fazer isso de novo. Ele respondeu que sim, e refletiu que geralmente quando mencionava o Estado, as pessoas ficavam alarmadas e tentavam cooperar da melhor forma possível. Mas esse cara não nem piscou. Ele claramente sabia seu valor. Depois que Jin-Woo bebeu um copo de chá, mencionou algo que estava pensando. O que ele ganharia ajudando o Estado? Chan Seok respondeu que se sentiu um pouco estranho dizendo isso, mas ocupava um cargo alto na sede e o presidente era eleito por voto popular. Se fizesse bem, receberia muitos votos. Jin-Woo achou que isso não o impressionava. A recompensa era vaga e, como servidor público, não poderia gastar os fundos como quisesse. Então, ele propôs fazer isso por apenas um mês. Chan Seok perguntou de novo o que? Jin-Woo respondeu que, como tinha acabado de se registrar, se concentraria em seu desenvolvimento por um mês e buscaria apoio conforme necessário. Senão, ele devolveria tudo que recebeu ou forneceria informações equivalentes. Chan Seok ficou surpreso. Então, ele o usaria como secretário pessoal por um mês? Não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Ele definitivamente ganharia se ficasse perto dele, então respondeu. Tudo bem. Eles fecharam um acordo. Os dois apertaram as mãos. Primeiro, ele precisava de algo. Por favor, que ele mantivesse seu novo registro em segredo. Ele estava preocupado com sua segurança. Chan Seok perguntou de novo, o quê? Se era sobre sua segurança, Sr. Jin-Woo. Então, mas antes que pudesse terminar, percebeu que não. Não poderia esperar proteção da sede que não conseguia lidar com uma gangue. Jin-Woo entendeu isso perfeitamente. Então Chan Seok respondeu que compreendia tudo e faria o possível para esconder seu registro.
Mas rumores poderiam vazar, ele respondeu, sem problemas. Então ele quis sair. Chan Seok desejou uma reunião rápida. Jin-woo entendeu isso perfeitamente e garantiu que permaneceria em silêncio. Ele olhou para a tela do celular sorrindo e perguntou que tipo de recompensa havia recebido. Depois de um tempo, ao abrir o sistema, percebeu que as recompensas eram incríveis. Uma recompensa única que só é dada uma vez, e é realmente algo. Ele quer abri-las agora, mas não pode arriscar com apenas 3 pergaminhos. É melhor vendê-los e levantar um dinheiro. Certo, tem mais uma coisa. Todos esses jogadores estão disponíveis apenas para jogadores registrados na sede. Quase todas as transações são processadas por aqui. Pelo menos foi isso que o presidente disse ao configurar. Agora ele quer ver quanto valem, mas ao abrir isso ficou atônito. Esse custou 3.000 won, então ele ganhou 9.000 só por fazer um dungeon em 5 minutos. Que loucura! Isso é só o começo. E se continuar assim, sua família vai ficar bem. Ele vai garantir que nunca se preocupem com dinheiro. Só então ele vai vender os de alto nível e usar o dinheiro para comprar os de baixo nível. O instrutor e o dragão explosivo só podem eliminar monstros de rank B. Quando começou a rolar o feed, achou que os de baixo nível eram só lixo acumulado, mas por que estavam a 5.001? Além disso, havia mais vendedores do que compradores. Não havia preços mais baixos. Nesses casos, ele ligou para a irmã, que perguntou se estava tudo bem. Ele decidiu que só queria perguntar algo. Depois de explicar a situação para Jin-ah, ela disse que era porque a sede estava comprando. Ele perguntou de novo, por quê? Ela respondeu, quem sabe? Dizem que é para apoiar os jogadores. Estão comprando rolos de invocação em massa com dinheiro do governo, e o preço mínimo é 5.001, mas a quantidade diária é limitada. Ele disse que tudo estava claro, e a Jin-ah comentou que ouviu que essa loja poderia ser fechada. O protagonista perguntou de novo, por quê? Ela disse que essa política existe desde o início. Jin-woo perguntou de novo, é mesmo? Agradeceu ela por contar tudo e desligou. Então eles acumularam um excesso de rolos de baixo nível, certo? Nesse caso, ele voltou para o Chan Seok, que ficou feliz em vê-lo. Ele já estava sentindo falta e não achou que voltaria tão cedo. Jin-woo respondeu que queria alguns rolos de invocação de baixo nível, e Chan Seok perguntou de novo, não são de nível médio ou alto? E quantos ele precisava? E Chan Seok refletiu que recebiam 50.000 por dia, então dar não era problema, mas ele poderia dar se planejasse e revender. Ele respondeu, nada demais. Já há um excesso no mercado e não estão vendendo, então ele vai explorar isso. Chan Seok percebeu que ele parecia ter algum plano. Ele realmente poderia ter algo especial em mente? Chan Seok sorriu e disse que havia uma condição. Jin-woo perguntou de novo. O quê? Ele queria que ele fornecesse pelo menos alguma informação útil. Ele era o presidente eleito. Mas se soubessem que ele estava simplesmente distribuindo rolos comprados com dinheiro público, a confiança nele diminuiria. Portanto, se ele lhe desse as informações, receberia um número equivalente de pergaminhos de baixo nível. Afinal, ele também precisava de um respaldo. Jin-woo percebeu que não seria tão fácil e que era melhor assim, pois se ele desse informações valiosas, seria generosamente recompensado. Primeiramente, existe um recorde de tempo. Essa é a recompensa para o primeiro lugar do país. 3 pergaminhos de invocação de alto nível para cada masmorra. No entanto, essa recompensa pode ser reconquistada se outro jogador quebrar o recorde. Assim, se os jogadores se revezarem melhorando o recorde, mesmo que seja por um segundo, poderão receber as recompensas máximas. Isso pode fortalecê-los no país. Jeon Seok respondeu que tudo estava claro e que usavam esse método. Os jogadores atuais já haviam recebido sua parte, mas havia muitos que nunca tinham recebido essa recompensa, então não seria um grande problema. Jin-woo anunciou que a segunda informação que revelaria era sobre essa estratégia para completar a masmorra de terça. Chan-suk bateu palmas e disse que, como pensou, era o mesmo método que ele usava. Jin-woo percebeu que não era ele. Os 5 imperadores o haviam utilizado. Ele não teria acreditado se dissesse que memorizou todos os labirintos de antemão. Com esse método, qualquer um poderia completar esse labirinto em apenas 3 minutos. Jeon Seok ficou surpreso e perguntou novamente, apenas 3 minutos. Jin-woo levantou a mão e anunciou que precisavam concordar claramente sobre um preço por essa informação. Além dos pergaminhos de baixo nível que mencionaram, ele queria 50 de alto nível também. Como ele poderia lidar com uma oferta assim? Jeon Seok ficou atônito e começou a gritar. 150 mil? Jin-woo respondeu que era bem barato. Esse método poderia ser usado não apenas em masmorras de baixo nível, mas também nas difíceis. Afinal, as recompensas por quebrar recordes poderiam chegar a 1.000.000. Chan Seok respondeu, claro, tudo bem. Se a informação se mostrar correta, ele transferirá imediatamente 150 mil e fornecerá 10.000 pergaminhos de invocação de baixo nível diariamente. Jin-woo sorriu e disse que ele não se arrependeria. Depois de um tempo, todos estavam reunidos e os subordinados perguntaram ao presidente por que ele os havia convocado tão de repente.
Xion Seok respondeu que os havia reunido para testar algo. Um deles perguntou novamente, mas ele não os teria reunido à toa. Então, isso não era apenas mais um experimento? Xion Seok sugeriu, mas eles sabiam que ele havia quebrado recentemente o recorde na masmorra de terça, certo? Os caras responderam que tinham ouvido sobre isso. O nome dele era Jin Woo, certo? Jeon Seok respondeu que ele conseguiu uma excelente estratégia no exterior e testou com um jogador chamado Jin Woo. E os resultados foram excelentes. Os caras perguntaram novamente, era verdade? Então foi por isso que ele havia proibido a divulgação da informação. Então ele os havia reunido por isso. Mas antes que pudessem terminar a frase, Chan Seok respondeu, exatamente. Eles vão detonar as masmorras de terça. O pet-chave para este dungeon é esse cara. É um Komodo malhado. Esse pet é um lagarto invocável do tamanho de um humano. Ele tem uma defesa forte e um ataque decente, um típico tanque causador de dano. Pelo menos é o que dizem as informações disponíveis. Mas na verdade é difícil de evoluir o que é esperado para um pet de rank B. Comparado a outros pets de rank B, o dano e defesa dessa criatura são medianos, então é considerado inútil. Porém, os jogadores não sabiam de uma coisa. Sua comida principal são slimes gigantes. Uma vez solto no dungeon, ele começa a caçar slimes gigantes, permitindo uma limpeza rápida. O sistema reportou que o dungeon de terça-feira ficou em primeiro lugar na Coreia, Jeonsik, com um tempo de 5 minutos e 29 segundos. Depois de um tempo, o pessoal começou a gritar que o presidente estava certo. Eles chegaram à sala do chefe em menos de 4 minutos. Ele realmente ama comer tanto assim? Esse cara é uma verdadeira mina de ouro e agora não há mais preocupação com os agentes de limpeza. Xion Seok assistia perplexo. Alguns dias depois, informações surgiram online sobre jogadores na Coreia quebrando novos recordes no dungeon de terça. Jeon Seok ficou feliz ao confirmar. Jin-woo não era apenas um novato qualquer. Foi bom que ele decidiu criar um time só para ele. Esse time incluiria esses três. Vários arquivos pessoais de jogadores estavam diante dele. Depois de um tempo, Jin-woo pegou seu telefone com a mão trêmula e, vendo a quantia, se perguntou se realmente era tão fácil ganhar dinheiro hoje em dia. Aquele homem barbudo foi tão generoso. Quantos pãezinhos de creme isso poderia comprar? E além disso, o sistema reportou que o inventário de pergaminhos de invocação era um pergaminho de baixo nível no valor de 10 mil. 10 mil pergaminhos de invocação de baixo nível que o funcionário lhe deu naquela manhã cumpriram sua promessa. Então agora era a vez dele. Ele se virou para Ramba e perguntou se ela estava pronta. Ela respondeu, sim Deus, sim Alá. Espíritos dos céus e da terra, por favor que o Jin-woo consiga um bom pet. Esse era um ritual de invocação praticado desde a época do deus Jin-woo. Jin-woo decidiu que era hora de começar. A colheita sem fim estava prestes a começar. Ele rasgou o pergaminho à sua frente e um momento depois desabou no chão cercado por um monte de pets. Em uma hora ele já havia usado 3. 600 pergaminhos e ainda não tinha conseguido um pet decente. Porque todos eram de rank fraco. Ramba perguntou novamente quem disse que seria fácil. Ele achou que um pet de rank X seria fácil de conseguir. Jin-woo perguntou de novo. Mas por quê? Ele conseguiu um na primeira tentativa. Ramba respondeu que foi pura sorte. Conseguir um de 100 mil pergaminhos não seria suficiente, quanto mais 10. Ele perguntou de novo, do que ela está falando? Ramba respondeu, ele não sabe nada sobre o sistema de invocação? Jin-woo perguntou de novo, o sistema de invocação? Ela respondeu que havia exatamente 10 vezes menos pets do que jogadores. Por exemplo, as lagartas chifrudas que ele acabou de invocar, havia 80. Zelo delas, mas o mais importante, pets isolados eram únicos. Chan Seok ficou atordoado e perguntou de novo, por quê? Rambo respondeu que ela não sabia, que só ele poderia invocar pets isolados de rank X. Ela tinha certeza disso. Ele suspirou aliviado e percebeu que havia dezenas de milhares de tipos de criaturas, 800 mil de cada. E de toda essa diversidade, ele precisava conseguir uma única criatura de rank X. Seria mais fácil ganhar várias vezes seguidas. Ramba disse para ele não se preocupar, pois uma vez que um pet é invocado, ele não aparece de novo até ser vendido. Por exemplo, se todas as 800 mil Zil lagartas chifrudas forem invocadas, elas nunca aparecerão em futuras invocações. Jin-woo sugeriu que era quase impossível de qualquer forma, e Ramba se perguntou se deveriam tentar rolos de invocação de nível médio. Mas não, isso não funcionaria. Eles são caros e raros. Ele continuava dizendo que as chances eram pequenas, mas não tinha escolha a não ser continuar tentando. Então ele rasgou outro rolo e gritou esperando que aparecesse. Ramba desejou-lhe sorte. Algum tempo depois, a noite chegou e Jin-woo deitou-se na cama, cansado, e disse que ia morrer. Ramba, deitada no travesseiro próximo, disse que queria um pão de creme. Ele disse que tinha aberto 140 mil rolos de invocação em 2 semanas. E Ramba disse que quase morreu. Jin-woo desviou o olhar e pensou em como ele até alugou um quarto ao lado da área dos jogadores só para sintetizar pets. Ele sonhou com pães de creme e supôs que não poderia viver dos pais para sempre. Então talvez ele devesse ir sintetizar pets hoje? Ramba continuou gritando sobre pães de creme. Algum tempo depois, eles se encontraram no centro de fusão, um antigo hotel. Jin-woo se viu dentro e refletiu que assim como a Torre Jamsu se tornou a torre de testes, os outros edifícios também. Por exemplo, este hotel havia se tornado o centro de fusão. Ele pensou que o buffet aqui costumava ser bastante popular. Havia caixas eletrônicos nas proximidades e ele se aproximou delas com o número 125.
Ramba disse para ele não cometer um erro e olhar com atenção antes de inserir. Ele respondeu, claro, era a vez deles agora e deveriam ir. Quando entrou na sala, um sistema apareceu diante dele e ele depositou suas esperanças em Ramba. Ela respondeu que eles poderiam lidar com isso e o sistema anunciou bem-vindo ao centro de fusão. Ele deveria tentar fundir seus pets. A Fada do Vento foi registrada. Ele queria sintetizar a Fada do Vento? Ele respondeu sim. Após isso, o sistema anunciou que o Lagarto de Fogo é sacrificado e desaparece. Isso aconteceu várias vezes e Ramba brilhou com uma chama azul intensa. Ele percebeu que isso era realmente muito e um momento depois, a fusão foi concluída. O nível da Fada do Vento aumentou para 21 e sua inteligência aumentou em 2. Pense só, apenas no nível 21 depois de 140 mil pergaminhos. Ramba perguntou, então quão forte ela é agora? Jin-Woo respondeu que ela era melhor. O nível máximo era 100. Nesse ritmo, levaria uma eternidade. Alguns dias depois, Chan Seok se viu em frente ao seu funcionário e perguntou Byung-jin, as coisas estão indo excepcionalmente bem hoje? Byung-jin respondeu que sim, mas Byung-jin não conseguia entender por que estava tão feliz. Enquanto isso, Chan Seok estava pensando que agora que havia criado uma equipe de gestão de talentos, ele precisava investir totalmente em Jin-Woo. Por causa disso, ele perguntou a Byung-jin o que Jin-Woo estava fazendo agora. Ele pensou por um momento e respondeu que parecia que ainda estava abrindo pergaminhos de invocação e que havia ainda mais deles hoje. Jeon Seok perguntou surpreso. O quê? Ele ainda está fazendo isso? Ele atendeu e perguntou se ela poderia usar os 150 milhões de won que recebeu para comprar mais pergaminhos de baixo nível. Chan Seok não entendeu o que estava acontecendo e Byung-jin deixou escapar que havia perguntado se eles poderiam ser comprados por um preço reduzido e ele respondeu que iria verificar. Mas o departamento de administração já os desprezava por comprarem constantemente. O que eles iriam fazer? Cheon Seok se perguntou se ele estava colocando tudo em pergaminhos invendáveis e de baixo nível e reinvestindo. Ele definitivamente tinha algum tipo de plano. Ele queria vendê-los pela metade do preço e Byung-jin perguntou qual metade do preço. Se eles fossem pegos oferecendo tais privilégios, mas antes que ele pudesse terminar, Cheon Seok lhe disse para não se preocupar. Jin-Woo poderia se tornar um herói na Coreia no futuro e quando fosse revelado que ele o apoiava de qualquer maneira, sua classificação dispararia. Por enquanto, ele só precisa fazer o que lhe foi dito. Chan-suk olhou pela janela e decidiu que isso deveria permanecer entre eles, Jin-Ah e Dae-sung. Depois de algum tempo, Jin-Woo usou um número incrível de pergaminhos, mas ainda assim nada funcionou. Ele segurava 1558 pergaminhos nas mãos e já estava enjoado deles. Ramba perguntou, quanto tempo mais isso pode durar? Ele respondeu que faria isso até que ambos morressem. Naquele momento, uma garota de salto se aproximou deles e disse olá. Jin-Woo ergueu os olhos e perguntou o quê. Ela respondeu que estava feliz em conhecê-lo. O nome dela era Yudia, da sede. Jin-Woo coçou a cabeça confuso e perguntou o que a trouxe aqui. Ela respondeu, nada de especial. Ela falava dos pergaminhos de convocação sobre os quais ele havia conversado com o presidente da última vez. Jin-Woo respondeu que entendia e perguntou se havia alguma maneira de chegar a um acordo. Yu respondeu que eles haviam discutido o assunto e, considerando as conquistas recentes do Sr. Jin-Woo, decidiram vendê-los a ele pela metade do preço, desta vez como uma exceção especial. Ele exclamou, sério? Yu Jia respondeu que sim, e que ele também decidiu alocar 100 milhões de won adicionais para despesas de gestão de talentos. Jin-Woo ficou encantado e envergonhado, mas Yu Jia disse que deveria manter isso em segredo. Jin-Woo respondeu, claro, não se preocupe. Ela esperava que ele entendesse que era pelo bem do relacionamento deles. Jin-Woo respondeu com segurança que entendia e Yuja sugeriu que ele deveria estar ocupado para que ela fosse embora. Ele a observou ir, pensando que o presidente estava determinado a verificar sua identidade, e que para retribuí-lo, precisava alcançar o Rank X o mais rápido possível. Um tempo depois, a noite caiu e eles ainda estavam procurando por esses pets. Ele se perguntou até quando poderiam continuar assim. Isso não vai acabar até que eles consigam um instrutor de combate e um mago dragão explosivo. Ramba gritou que sua cabeça ia explodir com o som da explosão. Um momento depois, o sistema informou que ele havia recebido uma cobra branca de Rank F e percebeu que não havia outra saída. Como ainda não haviam decidido ir tão longe, precisavam pelo menos tirá-los de sua teimosia. Ele implorou, por favor, me deixe conseguir um instrutor de combate e um mago dragão explosivo. Ele implorou por isso e imediatamente um brilho dourado apareceu diante dele. E ele perguntou, o que é isso? O efeito foi exatamente o mesmo de quando recebeu Ramba. Ambos exclamaram surpresos, e o sistema informou que um pergaminho de invocação de baixo nível havia sido usado. O jogador Jin-Woo havia recebido um pet mago dragão explosivo de Rank X. Eles exclamaram de felicidade e alegria e começaram a chorar porque conseguiram e tudo deu certo. Agora podiam morrer. Mas naquele momento, Jin-Woo voltou à realidade e decidiu que não era hora de relaxar e que não podiam parar enquanto estavam na onda. Rambo perguntou de novo, na onda, ele respondeu que uma onda era quando algo bom caía e que precisavam continuar para conseguir ainda mais bons pets. Ele continuou rasgando aqueles pergaminhos e um momento depois, o sistema informou que ele havia recebido um pet instrutor de treinamento de Rank X. Rambo ficou surpresa, era assim que as ondas funcionavam? Jin-Woo estava encantado, finalmente tinha acontecido, ele os havia conseguido. Esses eram os pets que ele realmente queria.
Quando o instrutor de combate se viu no meio do nada, perguntou onde estava. Inicialmente, ele era um rank I com baixa habilidade de combate, então não era um pet popular. Mas todo o seu valor estava em sua obsessão por treinamento. O crescimento aumenta com o treinamento e seu carisma supera outros pets. O próprio instrutor é fraco e suas habilidades básicas são comuns. Mas uma vez que ele se desmorona e ganha a habilidade de construtor, acelera significativamente o crescimento deles. Essa habilidade poderia, portanto, tornar outros pets mais fortes, razão pela qual ele sempre superava outros jogadores. Ramba supôs que ela na verdade não queria ficar mais forte. Jinwoo acenou e disse ao instrutor que fazia tempo. Ele perguntou de novo, o instrutor lembrou do apelido e começou a gritar. Ele poderia realmente ser o deus Jinwoo? Jinwoo respondeu que sim, e ambos os pets ficaram boquiabertos. O instrutor se curvou e disse que era incrível. Depois de estar isolado por algum motivo desconhecido, ele nunca pensou que o veria novamente. Jinwoo refletiu que, como pensou, Ramba e o instrutor eram exatamente como ele os havia criado. Ele se sentiu honrado em vê-los novamente. Naquele momento, um mago dragão se aproximou dele e perguntou se ele realmente era o deus Jinwoo. Era a primeira vez que Jinwoo ouvia Pocrion falar. Um pet invocado do tipo mágico, a feiticeira de rank de Pocrion, ela estava selada. E, embora não tivesse sucesso entre os magos aprendizes, um antigo dragão de fogo dorme em seu coração, tornando-a uma lutadora que causa altos danos de fogo em área. A habilidade em si é comum, mas e se for o instrutor? O sistema informou que a onda de Pocrion lançou uma chama em forma de dragão. Ele ganhou uma habilidade de absorção incrível, que só poderia ser usada com um instrutor. Pocrion exclamou que sentiu muito a falta dele e Jinwoo, envergonhado, respondeu que ele também. Ela estava, como sempre, incrivelmente doce. Ele pediu para não mencionarem isso na frente de estranhos e para não o chamarem de Deus Jinwoo. Os caras responderam que entenderam tudo, e Jinwoo sugeriu que agora deveriam ir para casa e dormir. Quando chegaram ao apartamento, Jinwoo estava cansado e adormeceu imediatamente. Os pets se reuniram ao redor da cama e sentaram-se em silêncio no chão. O instrutor se virou para Ramba e disse que não se viam há muito tempo. Pocrion também comentou que realmente fazia tempo. Podiam chamá-la de Ramba? Ela respondeu que ele era um instrutor, certo? Eles a viram há um mês. Ela já estava aqui quando ele foi convocado. Então agora ela é a sua superior. O instrutor respondeu que isso era verdade, mas não importava. Ele só queria dizer uma coisa: eles eram fracos demais. Ele apertou o punho e gritou que para ajudar seu mestre, precisavam ficar muito mais fortes. E por isso, mesmo enquanto dormia, deveriam continuar treinando. E o primeiro seria Pocrion. Ela precisa se sentar e focar em sua magia. Quando ele acordasse, abriria a absorção para ela primeiro. Ela respondeu que entendia tudo, e o instrutor olhou nos olhos de Ramba, que estava se escondendo com medo dele, e disse que ela deveria aumentar a velocidade de seus golpes para que pudesse treinar força com ele. Ramba exclamou angustiada, treino de força? Mas ela era uma fada. Ele perguntou novamente, ela não queria ser útil para seu mestre? Ramba respondeu que claro que queria, e o instrutor a pressionou, dizendo para começar a balançar essa frigideira. Como era seu primeiro dia, começariam devagar, apenas 5.000 golpes. Ramba gritou horrorizada ao ouvir aquele número e com a mão trêmula estendeu-se para Jinwoo, implorando que a salvasse. Mas Jinwoo não sabia de nada e estava dormindo. Algum tempo depois, Yudia foi ao escritório de Chan Seok e ele perguntou se ela não podia mais lhe dar pergaminhos de invocação de baixo nível. Yudia respondeu que sim. Uma notificação oficial acabara de chegar e era uma ordem do diretor. Chan Seok ficou surpreso e pensou que ele estava sempre ocupado. Por que ele estava de repente incomodado com uma questão tão trivial? Além disso, estavam exigindo um relatório detalhado de como ele havia usado os pergaminhos de invocação de baixo nível até aquele momento. Yudia sugeriu que o vice provavelmente estava por trás disso e Chan Seok exclamou que o idiota estava pegando no pé dele a cada movimento. O que deveriam fazer agora? Ela havia preparado o relatório, mas se a administração não entregasse os pergaminhos, não teriam nada para dar a Jinwoo. Chan Seok estava pensando que o prazo de entrega dos pergaminhos estava se aproximando, e de repente seu telefone tocou. Yudia perguntou novamente o que houve. Chan Seok sugeriu que achava que não precisava mais de pergaminhos de invocação de baixo nível e precisava lidar com aquele idiota. Nesse momento, ele viu uma mensagem de Jinwoo dizendo que não precisava mais de pergaminhos de invocação de baixo nível. Já tinha conseguido o que queria. Então ele agradeceu. Um tempo depois, na montanha Guanshan, perto da estação Songbao e Gwacheon, província de Gyeong. O protagonista apareceu e explicou o que era um calabouço regular. Existem 4 tipos de calabouços no jogo. O primeiro é o calabouço diário, que exige coletar materiais em locais acessíveis em um dia específico da semana. O segundo é a Torre das Provações, um calabouço muito mais difícil que desafia os jogadores. As recompensas são incríveis, mas a chance de morrer é alta. E o terceiro é o Dragão Demoníaco do Caos, um calabouço de raid que exige formações em grupo. Mas isso ainda não foi adicionado ao jogo, então ele explicará depois. Tudo o que restava eram calabouços regulares, que era exatamente para onde ele estava indo. Em SB, eles eram chamados de calabouços de fase, mas na verdade eles aparecem aleatoriamente. Você poderia formar grupos para eles, mas ele não precisava. Ele olhou à frente e viu um portão com guardas perto dele. Se o calabouço não fosse limpo a tempo, uma brecha ocorreria e monstros sairiam,
e ele precisava limpar rapidamente. O guarda informou que se quisesse entrar no calabouço, precisava verificar sua licença. Jin-Woo entregou sua identidade e respondeu que estava ali para inspeção. Pediu para ter cuidado. Jin-Woo entrou no calabouço e um momento depois, viu faíscas mágicas brilhantes acima dele. Os monstros lutavam entre si e suas espadas se chocavam. Ele percebeu como era um calabouço escravizado. Tudo lá era muito escuro, com cores vermelhas brilhantes e aterrorizantes que o sobrecarregavam. As pessoas começaram a gritar que os orcs estavam subindo, que deviam atacá-lo e jogar água fervente nele. Deixe-o morrer. Jin-Woo pensou que quando jogava esse jogo, tudo parecia irreal. Mas agora ele estava assistindo a todo o horror se desenrolar e perguntou: isso é uma guerra real? Certo, ele precisava coletar seus pensamentos e apenas fazer o que sempre fez. Ele fechou os olhos e ordenou que seus pets se preparassem imediatamente. O sistema informou que ele estava convocando uma fada do vento, um instrutor de combate e um mago dragão explosivo. Ele também convocou uma fada dourada de rank D e um mini Kong. Ele simplesmente não conseguia encontrar tanques melhores ou um curandeiro de rank D. Jin-Woo se virou para a Romba e disse a ela para aumentar a velocidade de ataque. Ela disse que entendeu e ele ordenou ao dragão que se preparasse para fornecer fogo de cobertura. Então ele se virou para o mini Kong e disse para ir direto ao chefe orc. Mini Kong avançou e Jin-Woo pensou em como o plano para limpar o calabouço orc era simples. Um momento depois, uma explosão poderosa ocorreu e ele percebeu que só precisava derrotar o gigante orc no final e seria isso. Esse enorme orc começou a atacá-los com sua enorme arma afiada, mas os caras lutaram e Rambus gritou que Mini Kong conseguiria. Jin-Woo ficou tenso por um momento, mas logo conseguiram cortar a criatura ao meio. Jin-Woo sabia que era tudo por causa do Rank X e estava em um nível completamente diferente da forma base. De qualquer forma, foi na verdade mais fácil do que ele pensava. Os cavaleiros perceberam que estavam agindo em conjunto com eles e eram incrivelmente fortes. Eles se perguntaram se tinham alguma esperança de sobrevivência. Mini Kong continuou avançando direto para os orcs e Rambo o observava. Ela perguntou se eles não gostavam de fazer isso. Jin-Woo pediu que ela parasse de brincar e ela se desculpou. O instrutor perguntou como ousavam jogar um machado no mestre. Que morram agora mesmo. O mago dragão sussurrou feitiços especiais e decidiu atacar com uma chama longa e brilhante. Essa era a onda Pocrion. Quando essa onda atingiu seu limite, o sistema informou que estava liberando uma chama em forma de dragão. Todos os monstros foram consumidos por essa chama. E naquele momento, o instrutor cortou abruptamente o último monstro que caiu no chão e o sistema informou que haviam limpado as masmorras. Uma exclamou de alegria, assim como o Pocrion, que ficou surpreso com a facilidade das provas. O sistema informou que o nível do mago dragão explosivo havia aumentado para 5 e sua inteligência aumentou em 2. O nível do instrutor de drill havia aumentado para 5 e a chance de acerto crítico para drill aumentou em 1%. Uma recompensa também foi recebida, um pergaminho de invocação médio. Jin-Woo percebeu que esse pergaminho custava 500.000 won. Só pense, ele ganhou 500.000 won em apenas 2 minutos. Ele precisava urgentemente encontrar as próximas masmorras, pois poderia aumentar o nível de seus pets e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Era hora de transformar sua vida em um grind sem fim. Algum tempo depois, Chan Seok estava sentado no escritório gemendo de tristeza. Yu Jia se aproximou e perguntou seriamente de onde ele tirou a confiança para fazer tais apostas. Ele disse com a voz trêmula que aquele idiota começou tudo. Ele pediu para acalmarem as pessoas ao seu lado na mesa, e um dos funcionários disse que só estava dando conselhos porque achava que o senhor, presidente, estava desperdiçando o orçamento. Como ele se atreve a se chamar de equipe de desenvolvimento de talentos se não consegue produzir um único novato digno? Jang Seok começou a ficar irritado e a tremer de raiva. E naquele momento, o cara mencionou que nenhum talento que eles tinham orientado o senhor presidente conseguiu chegar à seleção nacional. Isso atingiu no coração e ele continuou. Ele realmente está tão chateado por um novo recorde em uma masmorra de teste por uma bobagem dessas. Sério. Cheon Seok continuou a se enfurecer e chamou o cara de esquisito. Ele teria falado o que pensava sobre ele. Mas os jogadores que ele orientou chegavam à seleção nacional todos os anos. Ele pode ser um idiota arrogante, mas suas habilidades são respeitáveis. E ainda assim, ele não ia tolerar isso mais. Cheon Seok perguntou o que ele diria se um talento que ele supervisionou chegasse à seleção nacional. Rei Sou fez uma sugestão, mas ele queria apostar nisso. Havia apenas 10 vagas na seleção nacional. Ele então propôs uma aposta sobre qual talento subiria mais alto. Cheon Seok respondeu que tinha um acordo. O perdedor admitiria publicamente que preferiria se demitir, e a penalidade por recusar seria de 1.000 won. Cheon Seok perguntou se deveriam talvez redigir um contrato agora mesmo. O diretor pediu que não discutissem e não sabia como intervir. Yu Jia franziu a testa e disse: por favor, não diga que ele fez isso apenas porque acreditava em Jin-Woo. Ele era realmente incrível. Mas era apenas um jogador inferior aos jogadores registrados em todos os aspectos. Chan Seok respondeu que sabia de tudo, mas acreditava nele. Ele estava confiante de que se o apoiassem, ele ganharia uma riqueza de informações valiosas para eles. Yu Jia respondeu que mesmo que ele dissesse isso, mas antes que pudesse terminar seus pensamentos, Byung-jin entrou de repente no escritório e gritou: senhor presidente. Cheon Seok se levantou da mesa e perguntou o que aconteceu.
Byung-jin respondeu que ele havia pedido para verificar um jogador que recentemente estava defendendo sozinho dezenas de masmorras de rank D, certo? Então era Jin-woo. Chan Seok exclamou, o quê? E o Jia perguntou de novo. Um jogador que se registrou há um mês limpa um calabouço de rank em menos de 5 minutos? Chan Seok perguntou sorrindo. Bem, ela viu isso, ele disse. Ele disse que Jin-woo era simplesmente incrível. Então ele sabia que podia confiar nele, ele sabia. Seus olhos não o enganaram. Quando Jin-woo chegou em casa, checou seu celular e viu 26 mil won na conta. Ele ganhou impressionantes 16 mil. Zizi won hoje. Por 4 dias, ele limpou freneticamente o 160º calabouço de rank e ganhou todo esse dinheiro vendendo cada pergaminho de invocação, média que recebeu. Seu sangue, suor e lágrimas foram investidos nisso, e finalmente chegou sua hora. Agora, ele precisava dividir tudo. Essa conta era para despesas diárias, e depois ele criaria uma conta familiar e essa conta de poupança, reservando 10 mil. Ziwon por mês para si mesmo. Ele parecia estar em um sonho ao pensar nesses números. E finalmente a conta do jogador. Ele ia gastar todo esse dinheiro em seus pets. Dinheiro é dinheiro, mas o mais importante agora era seu valor como jogador. Todos já tinham ultrapassado o nível 30 nos calabouços, então era hora de coletar runas e aprimorá-las. Para isso, ele precisava farmar calabouços diários. Para limpá-los rapidamente, precisava de um pet principal. Perguntou-se se havia algo no mercado. Quando abriu essa página no navegador, ele congelou e perguntou, o quê? Os ranks valem 20 mil em média. Algum anúncio sobre venda de ranks ou ranks em geral? Ele supôs que era lógico, já que até pergaminhos de alto nível só têm 1% de chance de chegar ao rank B. Ah bem, é por isso que ele se certificou de ter alguém em quem pudesse contar. Então ele discou o telefone, e depois de um tempo, outro subordinado entrou no escritório do presidente e exclamou surpreso. Chan Seok perguntou de novo, o que aconteceu? Ele respondeu que recebeu um novo pedido do jogador Jin-woo, e Chan Seok exclamou, o quê? O que ele pediu? Esse novo pedido e as novas conquistas que estão por vir? O cara respondeu que o assustava o quão feliz ele estava. Naquele momento, ele mostrou a tela do telefone e disse isso. Havia uma mensagem no celular com uma lista de compras dos pets que ele decidiu dar a eles. Ele queria que comprassem tudo isso para ele. Chan Seok exclamou, é só isso? Ele segurou a cabeça e não conseguia entender. Se a sede pudesse comprar tudo isso, ele não estaria usando um pet de rank agora. Mas se eles comprassem tudo isso, o que ele diria a eles? Ele disse que revelaria um método secreto para limpar calabouços diários. Não era apenas para os calabouços de segunda e quarta, mas para todos os calabouços diários. Quando John Seok pensou nisso, pareceu bem generoso e respondeu que falaria com o diretor. Depois de um tempo, ele bateu o punho na mesa e chamou alguém de velho e idiota, porque seu país estava sempre em último lugar. Por isso, seus subordinados não entendiam o que havia de errado com ele e perceberam que ele tinha sido rejeitado. Pedir algo assim era demais. Judia se perguntou se todos os presidentes tinham tantas baixas e Byung-jin perguntou o que o diretor tinha dito. Cheon Seok respondeu que ele disse para trazer provas ou mostrar uma gravação do seu progresso antes de pedir. E como ele deveria vencer isso sem pets? Yo pensou por um momento e percebeu que se sua informação fosse verdadeira, eles acertariam na loteria, uma verdadeira loteria, e aqueles idiotas da sede não entendiam isso. Era bem ofensivo e Cheon Seok ficou surpreso com tais palavras. Yo Jia continuou dizendo que vender tal potencial por apenas 1.200.000 não era ofensivo? Chan Seok perguntou o que ela queria dizer. Yo Jia se dirigiu a ele como presidente e perguntou se talvez pudesse cuidar disso por ele. Bin-jin se virou para olhar para ela, atordoado, e Chan Seok pensou que se ele fosse pensar assim. Ela era da família que possui o grupo da Izin, a quarta neta do chefe do maior conglomerado da Coreia do Sul. Ela recebeu uma educação de elite, como convém à herdeira de uma empresa desse porte, e nessa direção poderia se tornar uma jogadora. E a jogadora que mais a interessa ultimamente é, claro, Jin-woo. Ele sabe demais e também é ousado o suficiente para ter conseguido fechar um acordo com o governo. E se eles criassem uma equipe de gestão especificamente para ele, investindo em seu desenvolvimento em troca de lucro, a abordagem dele seria radicalmente diferente da dos gerentes. Mas ela tinha certeza de que, afinal, não era uma quantia pequena. Yo perguntou novamente, ele está preocupado com as finanças dela? Cheon Seok respondeu perplexo, não. E ela respondeu que não precisavam se preocupar com dinheiro. Mas primeiro, ela precisava se encontrar com Jin-woo novamente. Quando Yu-ji estava sozinha, de repente notou Jin-woo se aproximando. Um dos funcionários se curvou e desejou a eles uma boa estadia. Jin-woo agradeceu e pensou, não é surpreendentemente generoso? Ela tinha lhe enviado uma mensagem dizendo que gostaria de responder suas perguntas e sugerindo que se encontrassem para discutir tudo em detalhes, só de pensar. Eles ficaram tão empolgados com apenas uma informação, parecia difícil para ela recusar. Graças a isso, ele agora está em um restaurante de elite. Ele está sendo tratado tão bem que nem sabe como lidar com isso. Isso definitivamente o motiva a continuar fornecendo informações. Yu já perguntou, ele finalmente chegou? Quando ele a viu, percebeu que tinha olhado seu perfil antes e quase desmaiou. Sua aparência, sua família, suas habilidades. Ele nunca imaginou que alguém da terceira geração de Kaebos trabalharia na sede. Ela agradeceu por ele ter vindo, e Jin-woo perguntou novamente, ela está sozinha? Ela respondeu sim. Ela vai conversar com ele hoje, não com a sede.
Depois de algum tempo, continuaram o jantar e ela informou que, infelizmente, era difícil fornecer mais apoio. O presidente Chan Seok era a favor da ideia, mas muitos eram contra. Jin-woo respondeu que se a sede era contra, não havia nada que ele pudesse fazer. Ele entendeu que ele mesmo poderia se tornar o número 1. Ele simplesmente pararia de fornecer-lhes informações. Em vez disso, ela tinha uma proposta para ele. Jin-woo ficou surpreso e perguntou novamente: "O que é isso?" Ela respondeu que iria encontrar uma empresa de gestão exclusivamente para ele. Ele ficou surpreso. Uma empresa de gestão para uma pessoa? Esta foi uma oferta muito boa. Ao contrário da sede, que foi forçada a agir com cautela, a corporação era movida apenas pelo lucro, e era ele quem poderia definitivamente transferir esse lucro. Além disso, acima de tudo, ele precisava estabelecer uma conexão com alguém com recursos suficientes para espremer até a última gota e comprar-lhe informações pelo preço mais alto. Ela e o Guiá, junto com o apoio profissional de Daisin, estavam prontas para lhe dar total apoio em tudo. Ele olhou para ela com admiração e pensou: existe lugar melhor do que Daison? Afinal, o dinheiro não mente. Ele felizmente disse a ela que eles se encontraram várias vezes hoje, mas ela acabaria sendo uma pessoa realmente boa. Gyu-Gia respondeu que para alguém tão talentoso quanto ele, isso era natural. Depois ela explicaria os detalhes junto com o contrato e, se fosse conveniente para ele, enviaria para ele amanhã. Ele também deve verificar os animais de estimação que encomendou. Jin-Woo perguntou novamente. Já? Ele nem tinha assinado o contrato ainda. Yu-Gia respondeu bem sim. Eles os prepararam independentemente de sua assinatura e ele poderia considerar isso um presente. Jin-Woo ficou muito feliz com essas palavras. Depois de um tempo, Jin-Ah se aproximou dele e perguntou ao irmão: ele ainda está aqui hoje, certo? O que ele estava fazendo que nem ligou? Ele até parece ter seu próprio lugar. Quando ela olhou para cima, viu Yu-Gi-Ah em roupas casuais comuns e a achou incrivelmente bonita, até perceber que parecia ter visto aquele rosto em algum lugar online. Quando ela lembrou que era o mesmo Yu-Gi-Ah, ela exclamou surpresa. Enquanto isso, Jin-Woo estava treinando na arena com seus animais de estimação e o instrutor gritava com eles: mais, mais. Eles só ficarão mais fortes se derem tudo de si. Jin-Woo respondeu que faria mais uma tentativa. Ramba desmaiou, exausta, murmurando que não tinha mais forças. O instrutor sussurrou o silêncio. Alguém estava vindo. A conversa foi proibida e Pocrion, junto com Ramba, também ficou em silêncio. Quando Yudia se aproximou deles, Jin-Woo ficou feliz por ela ter vindo e respondeu que sim. Ele está treinando desde cedo. Ele respondeu sim. É apenas um leve aquecimento. Seus animais de estimação também estavam aqui. Que grande equipe ele tem. Alguns deles ela estava vendo pela primeira vez. Jin-Woo riu e respondeu que este era o seu time principal. Deixe-os ir e terminar o treinamento porque ele os apresentaria formalmente mais tarde. Yu-Gia respondeu que primeiro lhe daria um presente. O sistema indicou que Yu-Gi-Ah estava oferecendo uma troca. Ele deveria revisar a oferta com cuidado. Ele trocou um pet de seda de rank A por outro pet de rank A. A troca foi aceita, mas se ele trapaceasse, poderia morrer. Depois ele se curvou e agradeceu, dizendo que era um presente precioso. Yu-Gia riu e disse que não era nada. Ele ficaria com 70% das ações, X25 presidente e Cheon-seok 5%. O presidente ficaria na sede para apoiá-los. Ela também planejava contratar Byung-jin e Setop como funcionários. Jin-Woo presumiu que sim, mas eles eram da sede. Ela disse que triplicaria os salários atuais. O protagonista sorriu e respondeu que estava grato. Mais 70%? Ela tinha certeza de que estava tudo bem? E o Gia respondeu que era sua forma de apostar. Ela ficaria com 25%. Além disso, os direitos de voto não eram tão importantes para uma empresa de uma pessoa só. O importante era a relação com Jin-Woo. Ele colocou seu selo no contrato e foi selado. Eles se cumprimentaram alegremente e o instrutor olhou para o brilho próximo. De repente, houve uma explosão e o instrutor agarrou Yudia. Jin-Woo ficou surpreso ao vê-la e perguntou o que ele estava fazendo. Jin-Woo deduziu que ela reconheceu Yuji e decidiu segui-la. Jin-Ah disse que estava apenas curiosa. Por que seguir logo? Ele respondeu que isso se chamava perseguição, o que deixou Jin-Ah envergonhada. Jin-Ah não respondeu, então de repente começou a gritar que sim. Ela correu até o irmão e gritou que ele nunca poderia conhecê-la. O que ele tinha feito e como acabou perto dela. Em sua mente tudo estava confuso. O contrato tinha uma cláusula sobre família. E o Dia disse que estava prestes a conhecer a família dele, então tudo funcionou bem. Jin-Ah ficou pasmo ao ouvir o Dia dizer que queria conhecê-la. De repente, ela ficou em silêncio e olhou para ela, e Jin-Woo contou uma história curta. Um momento depois, Jin-Ah perguntou se ele não era um gamer famoso e que recentemente quebrou o recorde em um dungeon de baixo nível. Certo, então ele decidiu voltar para a sede e encontrar Yudia. Ele respondeu que sim. E Jin-Ah sorriu, olhou para ele e perguntou: mas ele não jogou um jogo mobile por um bom tempo antes disso? Jin-Woo perguntou de novo e disse abruptamente que era um jogo diferente. Ele estava jogando SB há cerca de um ano. Ele lembrou que ela ainda não sabia que ele era o deus Jin-Woo. Isso fez Jin-Ah gritar. Até um ano é muito tempo se ele não souber de um jogo tão valioso.
então sua nerdice finalmente valeu a pena, certo? Jin-Woo pensou que não era que ele não confiasse nela. Havia apenas uma pequena chance de que a família que cuidou dele por 3 anos acabasse em perigo. Ele não podia simplesmente arrastá-los para tudo isso sem pensar. Ele precisava ser forte o suficiente para protegê-los primeiro, e só então poderia revelar sua identidade. Ela perguntou por que ele estava contando isso só agora. Jin-Woo respondeu que pretendia contar tudo a ela. Ele explicaria tudo para seus pais, então por enquanto ela poderia manter isso em segredo. Mas ela tinha suas razões. Ela respondeu, tudo bem. E de repente, seus olhares se cruzaram quando o instrutor avistou um elfo nos arbustos. Jin-Woo disse que se ela fosse evoluir aquele elfo das trevas, deveria invocar um lobo dele usando juntos. Sem isso, ela não conseguiria nem 10% da eficiência. Jin-A perguntou, lobo das sombras, tem um pet assim? Jin-Woo respondeu que ela provavelmente não sabia disso e como ela poderia chegar ao rank B. De repente, ela viu notificações de que tinham tudo, exceto o que ela precisava e ficou perplexa. Então ela se virou para o irmão e perguntou, ele está oferecendo para comprar? Um lobo das sombras custa 500 mil. Levaria 20 anos. Ele disse para ela esperar, porque ele conseguiria em um mês. Ela explodiu de alegria e gritou, ele pode conseguir um pet tão caro? Ele se tornou um jogador e agora está tentando parecer legal? Ele deveria esquecer isso, porque ela vai economizar e comprar sozinha. Jin-Woo disse a ela para não chorar de felicidade quando conseguisse. Depois disso, ele acenou para seu pet e disse que o treino tinha acabado. E ela olhou pensativa, algo estava errado. Ele parecia diferente. Uma semana depois, Jin-Woo estava no portão. Ele perguntou a Bing Jin o que era aquilo. Jia respondeu que era o equipamento que ele usaria nos dungeons. Senhor Jin-Woo, o principal negócio da empresa é a informação. Ele perguntou de novo, informação? Eles vendem vídeos dos guias por muito dinheiro e esse equipamento avançado é necessário. Ele grava tudo em 3D. Esse traje é super flexível e leve, então não será desconfortável. Jin-Woo pensou um pouco e percebeu que a câmera já estava configurada. Isso é ainda mais estressante do que filmar. Ele disse que faria a masmorra de segunda pela primeira vez e não tinha certeza se conseguiria completar facilmente, tudo bem? Yuji respondeu que sim, eles só vão editar os melhores momentos de qualquer forma. Ele respondeu, tudo bem. Está tudo bem se ele quebrar o recorde nacional logo ao entrar? Yuji olhou para ele surpresa, pensando que ele tinha acabado de dizer que não tinha certeza se conseguiria bater rápido. Isso era uma piada? Talvez o contrato de 1.300.000 estivesse pressionando demais? Ela disse para ele não se preocupar. Tudo ficaria bem e ele deveria jogar calmamente como costumava. Jimmy respondeu tudo bem e entrou no portal. O recorde nacional da masmorra de segunda é de cerca de 7 minutos, o que significa que ele poderia quebrá-lo facilmente. Ao descer na masmorra de segunda, era a única masmorra com regras especiais. Aqui, o tempo de conclusão afeta diretamente as classificações como na maioria dos jogos. Runes de poder de ataque são extremamente importantes em SP. Sem elas, seria muito difícil. Elas são chamadas de runas universais por um motivo. Esta é uma masmorra defensiva, e você normalmente tem que se defender de ondas de mortos-vivos por 30 minutos. Mas o tempo ainda importa, mesmo sendo chamada de defensiva. Se você derrotar o chefe final, tudo acaba instantaneamente. Então a tática padrão é ir direto para o chefe. Ele assumiu que o equipamento parecia estar funcionando corretamente, e o sistema sugeriu qual esquadrão ele queria convocar. O jogador poderia criar até 3 esquadrões. Ele já os tinha configurado para masmorras diárias. Todos os seus pets estavam ao seu redor e uma fada dourada também foi convocada. Ele deve segurar a legião de mortos-vivos do Lich Maligno até que chegassem aos seus pés. O tempo restante era de 30 minutos. Enquanto o relógio corria, esqueletos aterrorizantes correram em sua direção. Uma enorme criatura, um dos pets do protagonista, começou a dispersá-los em todas as direções com as próprias mãos. Depois que destruiu todos, a fada dourada sugeriu que fossem direto para o chefe. Depois de algum tempo, ao encontrarem a criatura principal, se aproximaram e Jin-Woo disse que primeiro deveriam subir a colina. Assim que percebeu que estavam gravando, ele imediatamente mordeu a língua. Eles chegaram aqui em 2 minutos, mesmo com os pequenos mobs que o seguiam. Um momento depois, um dos crânios de esqueleto foi destruído por um gorila e foi jogado de lado pelos outros esqueletos. Jin-Woo ficou surpreso que Mini Kong e Hangul estavam indo tão bem. Ele estava tão feliz que estavam do seu lado, e não contra ele. Ele olhou para o próprio chefe e disse ao xerife da batalha para se preparar. O xerife de batalha tinha um longo alcance e excelente precisão, mas o dano era tão patético que ninguém usava. Ele perguntou se realmente ativou o modo automático por 32 horas sem perceber. Mas as masmorras de segunda são uma salvação, pois o Lich não tem muita saúde. Ele mandou parar e não atirar. A sacerdotisa deveria usar radiação e bênção. A bênção teve efeito. Ela removeu o escudo sombrio, uma habilidade que concede imunidade a ataques à distância. Agora tudo estava bem, ele mandou atirar. Quando o xerife fez isso, a batalha continuou e o instrutor também lutou pela vitória. Ele destruiu esqueleto após esqueleto com sua espada, cortando-os ao meio. Mini Kong continuou a luta feliz e nem se feriu. A fada dourada os ajudou durante todo o tempo. Depois que o xerife disparou várias balas, Jin-Woo percebeu que seu dano era realmente patético comparado aos outros. Embora sua saúde estivesse claramente diminuindo lentamente. Ele tentou atingir os esqueletos com balas, mas eles mal sentiram. Geralmente,
Devido a runas fracas e níveis baixos, isso levaria muito tempo, por isso todos consideram inútil e raramente usam. No entanto, naquele momento, a saúde de Minikong aumentou, um esqueleto voou para o céu e todos perceberam. Minikong também olhou para o esqueleto atacante e Jin-Woo sorriu, percebendo que isso afetava apenas os jogadores regulares. Naquele momento, ele não se moveu e o monstro foi destruído pela espada do instrutor Hangyo que o protegeu. Ele poderia desbloquear seu potencial. Se escolhesse as runas e habilidades certas, até lixes de alto nível poderiam desaparecer com uma única bala. Um momento depois, o chefe começou a cair e colidiu com o chão. O sistema anunciou que havia sido derrotado e a masmorra foi completada em 4 minutos. Todos se alegraram com essa vitória, pois quebraram o recorde sul-coreano e ganharam uma conquista especial. Yu-Gi-Ah! Não podia acreditar que realmente havia batido o recorde da masmorra, de segunda. Era de alguma forma estranho, fazia apenas uma semana que ela lidera esses pets. E mesmo que ele não tivesse quebrado o recorde, ela ainda o apoiaria. Byung-jin respondeu que sabia, mas Jin-Woo estava seriamente planejando quebrar seus próprios recordes nas masmorras diárias. E o Jia perguntou o quê? Ele respondeu que era legal que ele tivesse quebrado o recorde da masmorra de terça, mas ainda não havia explicado como planejava vencer os outros. Havia muitos jogadores experientes na Coreia ao longo de um ano, mas e se ele estivesse apenas blefando? E o Jia perguntou, é isso? Que ele está preocupado? Bong-jin abaixou o olhar e o Jia disse que começou esse negócio com seu próprio dinheiro. E mesmo que o que ela temia acontecesse, ela garantiria que não afetasse suas carreiras. Seus salários também não mudariam. Os caras a olharam como se ela fosse uma deusa, se abraçando e dizendo que era realmente um trabalho dos sonhos e que ele dedicaria toda a sua vida a esse lugar. Tudo isso porque ela podia bancar. E além disso, Jin-Woo claramente estava escondendo algo. Ela se lembrou da expressão dele quando ele entrou neste portal. Ele agiu como se as masmorras fossem fáceis para ele. Um momento depois, o recorde foi quebrado e eles exclamaram: que recorde! As masmorras de segunda, 4 minutos e 12 segundos. Isso é 3 minutos mais rápido que o recorde anterior. Quem ele era? Todos sabiam quem era Jin-Woo e era uma loucura. Todos estavam impressionados com o que acontecia e que o recorde tinha sido quebrado na primeira tentativa. As mãos de Yu-Gi começaram a tremer e ela percebeu que esse negócio seria um sucesso. Ela fechou o punho com orgulho e percebeu que se tudo saísse como planejado, ela ganharia ainda mais. MC olhou ao redor e pensou que precisava fazer algo antes de sair. Ele apertou o botão da jaqueta e pensou bem, ele vai começar. Hora de farmar. A janela do sistema perguntou se ele queria iniciar a batalha automática com essa equipe. SP pode ativar a batalha automática após a primeira corrida diária de masmorras. Em outras palavras, seus pets farmam tudo sozinhos e ele ganha uma tonelada de loot. MC pressionou o botão na janela do sistema e foi informado que ele havia convocado uma fada do vento. Jin-Woo cruzou os braços e disse, Rumba, ela é responsável por farmar a masmorra de segunda. Rumba perguntou novamente. Em vez do instrutor, MC sorriu e respondeu, o instrutor deve treinar os outros. O quê? Ela também quer treinar? Memórias passaram pelos olhos de Ramba. Ela pediu com lágrimas para deixá-la farmar. Por favor, deixe ela farmar. Jin-Woo respondeu, claro. Ele pensou, tudo bem. Ele vai limpar o resto das masmorras diárias ao mesmo tempo e depois ativar a batalha automática para coletar as recompensas e treinar os outros pets. Um esquema perfeitamente eficiente, nenhum segundo será desperdiçado. MC sorriu e, entrando no teletransportador, disse que contava com ela. Ramba, ela acenou para ele e disse, sim, pode deixar com ela. Jin-Woo entrou no portal e as pessoas apareceram na sua frente. A assistente Jia começou a se curvar e dizer boas-vindas. Bundin disse que sabia que podia contar com ele. MC entregou sua jaqueta e disse sim, todos os vídeos estão salvos aqui. Eles não precisam de mais nada, certo? Jia respondeu claro que não. Yang Jin gritou feliz, agradeceu muito. Jia disse que garantiria que esse vídeo não vazasse para lugar nenhum para que ele não se preocupasse com as notícias. MC disse que não se importava se as notícias do recorde se espalhassem dessa vez. Jia perguntou, surpresa. O que? MC respondeu. Ele precisa que ela cuide da segurança da sua família. Ele pensou que as gangues ainda estão ativas na Coreia, e ele é incrivelmente valioso para Yu-Baek. Então eles são obrigados a fornecer uma segurança muito mais rigorosa. Jia acenou e disse, entendi. Ela os protegerá mesmo que isso signifique usar os poderes de Dei-san. Depois de um tempo, o sistema avisou que a masmorra foi limpa. O tempo de conclusão foi de 3 minutos. MC pensou que só conseguiu isso usando o Komodo porque estava gravando. E mesmo assim, seu resultado poderia facilmente figurar no ranking mundial. Se ele der as runas de movimento do Komodo e desbloquear o potencial do Falcão do Vento, quebrar o recorde será fácil. Isso encerra a gravação da masmorra de terça. A masmorra de quarta, onde se obtém runas de proteção, tem uma característica especial. Aqui é incrivelmente frio e isso reduz muito sua velocidade de movimento. MC abriu a janela do sistema e disse que estava prestes a congelar. O sistema informou que ele invocou o Gato de Gelo e o Falcão do Vento. Ele invocou o Golem Titânico e a Fada Chifruda. Ele invocou o Mago Dragão Explosivo. Jin-Woo pensou que não dá pra ficar sem pets com resistência ao frio aqui, e o melhor deles é o Gato de Gelo. Ele olhou ao redor e disse sim. Ele viu os monstros correndo e com um sorriso no rosto disse Golem Titânico. Pensou que isso fortaleceria o escudo do Golem. MC acenou com a mão e disse Falcão do Vento.
Ele pensou que, com o impulso de velocidade do Falcão do Vento, poderia passar rapidamente por tudo. Todos subiram na palma do Golem, que os levantou até seu ombro. Amy sorriu e um momento depois tapou a boca e pensou: isso é muito legal, mas estou começando a me sentir enjoado. Os monstros correram em direção a eles e Jin-Woo pensou que o Golem de titânio é realmente impressionante. É o tanque perfeito. Mas não é só isso. Apenas o Golem de titânio pode passar por esse caminho e isso economiza muito tempo. Jin-Woo disse a Pokémon para se preparar. Ela olhou para cima e, naquele momento, o Golem pulou no ar. O sistema informou o chefe: atenção, atenção, o chefe está aparecendo. Uma enorme criatura apareceu na frente do Golem e gritou. E Jin-Woo gritou de medo. Uma fada chifruda, ela apareceu na frente dele e MC gritou Pocrion agora. Ela lançou seu fogo humano à frente e criou uma serpente gigante. O sistema informou, ele derrotou o chefe. A masmorra foi limpa. O tempo de conclusão é de 4 minutos. MC apertou o punho e gritou sim. Ele disse alegremente, mais um novo recorde. De repente, ele congelou e disse que estava enjoado. Não, é doença de Golem. E então uma manchete de notícia apareceu na tela do celular, um novo recorde sul-coreano. A masmorra de quarta foi limpa em apenas 4 minutos e 22 segundos. Quem é esse Baek Jin-Woo? A partir daquele momento, um cara estava andando pela rua e lendo. Baek Jin-Woo? Uma garota perguntou. Esse cara não foi quem quebrou o recorde na masmorra de terça? Todo mundo na Coreia falava de Baek Jin-Woo. As manchetes surgiam. Quem é Baek Jin-Woo? A garota perguntou. Baek Jin-Woo? Quem é esse cara? Ela não se lembra. É o cara que escreveram no fórum quando quebrou o recorde do Ken Kyung-ho. A garota respondeu, isso mesmo. Outro cara perguntou, ele quebrou o recorde de novo? O cara respondeu, sim. E é o recorde do Ken Kyung-ho de novo? Ele não parece muito um jogador. As manchetes continuavam, é incrível. Algo assim nunca aconteceu antes. Todos os olhares do mundo estão em Baek Jin-Woo. O homem se sentou e falou pensativo. Baek Jin-Woo. O cara perguntou, não é o que o presidente Park Chan-suk falou? Aquele que prometeu informações em troca dos pergaminhos. O homem olhou para ele e perguntou o que o presidente Kim Il-sung se opôs. O cara respondeu, sim, isso mesmo. Depois ele disse que não daria dinheiro até receber as informações. O homem se reclinou na cadeira e disse, mas parece que essa informação era verdadeira, parece que sim. Ele exalou e pensou, então o que o presidente Kim Il-sung disse parecia certo. Mas na política só o resultado importa. Se tivessem apoiado Kim Il naquela época, agora teriam reconhecimento e muitos votos. Parece que Kim Il-sung realmente perdeu a chance de aproveitar a sorte que estava em suas mãos. Ele disse, tudo bem, secretário. O cara respondeu, sim, senhor. O velho pediu para tentar contatar o jogador Baek Jin-Woo de novo. O cara perguntou de novo, o quê? Direto dele. O velho respondeu, sim. Eles achavam que ele era só um fracasso, mas claramente não é o caso. Eles precisam dele a todo custo. As masmorras de segunda e quarta soltam runas. A masmorra de terça, poções de reforjamento. E a masmorra de quinta, livros de habilidades. Embora esses livros não tenham habilidades de pets únicas ou ocultas, eles soltam outras habilidades úteis. Além disso, isso significa que você não precisa limpar a masmorra de domingo. Tanto a de domingo quanto a de quinta soltam livros de habilidades, mas a de quinta é muito mais fácil. Por que o dungeon de quinta é fácil? Porque um chefe aparece logo que você entra. Chamam isso de rush de chefe. Esse chefe tem uma defesa altíssima, então você precisa usar um lobo branco de rank B com uma habilidade que reduz defesa. Embora, MC abriu a janela do sistema e convocou os pets. Você pode simplesmente matar o monstro, claro, se o DPS permitir. Jin-Woo pensou nisso. Não dá nem pra vender um vídeo assim. Ele vai literalmente atropelar os monstros com seus pets poderosos. Vai seguir a tática padrão, reduzir a defesa com o lobo branco e depois finalizar com dano explosivo. É uma boa tática clássica. Não é como se ele não tivesse dicas para bater o recorde. MC colocou a mão na palma do Golem e disse Titã. Ele achou que só precisava atingir o ponto fraco do Golem, sua cabeça. Por isso ele usa o Golem de titânio. Jin-Woo acenou com a mão e disse Mago Dragão, instrutor, façam eles mirarem na cabeça. Os golems começaram a lutar entre si e Hangiel balançou sua espada e atacou a criatura. Pocrion balançou seu bastão e criou um jato de fogo, formando uma criatura flamejante. Ela matou o golem e pousou no ombro de seu aliado. A janela do sistema reportou que ele derrotou o chefe. Dungeon limpa. Tempo de conclusão, 5 minutos e 10 segundos. MC fechou o punho com alegria e disse que bateu o recorde coreano por 1 minuto. Ele olhou para Hyung e pensou, o instrutor é definitivamente exagerado, mas ele ainda não vai usar isso para farmar o dungeon final. Afinal, um mago dragão bem nivelado é o suficiente lá. Com a ajuda dela, até dungeons de alto nível podem ser limpas em segundos. Ele acariciou Pocrion na cabeça e pensou que, considerando a entrada e saída, a limpeza levou cerca de 10 segundos. Hyung olhou para cima e Jin-Woo disse, ok, vamos limpar de novo. Ele saiu do portal quando de repente um cara se aproximou e pediu desculpas. Ele era por acaso um jogador chamado Baek Jin-Woo? MC respondeu sim, era ele. O cara sorriu e lhe entregou um cartão de visita. Disseram que vieram da sede por ordem do diretor. Jin-Woo pegou e disse, ok. Aconteceu algo? Ele pensou por um momento que a questão com a sede estava encerrada. O cara disse que consideraram sua proposta anterior e, como ele mostrou tais resultados, estão prontos para considerá-la.
Jin-Woo interrompeu e disse essa proposta. Que eles esqueçam, os caras o olharam surpresos e o MC pensou, resultados considerados. Ele imaginou duas escolhas, confiar na Enjoji ou confiar na Sede. Jin-Woo ficou irritado e pensou, tudo isso é só um rapper bonitinho. Eles são o oposto da Yugia. Ele disse que já colabora com uma empresa. Se quiserem falar algo, que falem com a Yugia do Ubike. Ele passou pelos caras e disse, bem, tchau. O cara se virou e perguntou a Yubek. Sênior, quem é Yubek? Yudia, é a da Daesun? O cara respondeu que eles vão descobrir assim que voltarem. Ele sentiu que perderam algo importante. Jin-Woo imaginou a Sede mandando mensagens de amor, enquanto ele saía do chat. Parou, olhou ao redor e disse, acho que já chega. O calabouço da doença do suor era diferente. Nos outros calabouços, você podia simplesmente convocar pets e mandar matar monstros. Aqui tinha que correr pelo calabouço para completar. Ele abriu a janela do sistema e pensou, tá na hora de começar a treinar também. A janela do sistema informou que ele convocou um Wyvern do céu. Jin-Woo achou que o escudo protegeria da queda, mas ainda estava com medo. Virou-se para Sky e perguntou, ela está pronta? Ele subiu nas costas dela e ordenou que voasse para o mar oriental. Fechou os olhos, depois os abriu e olhou ao redor surpreso. Pensou, isso é muito mais divertido. Jin-Woo gritou, ok, vamos. Hongyu disse que seu mestre, sua velocidade para aprender a voar é incrível, como esperado ele é incrível. MC disse não. Não tanto. Hongyu interrompeu e gritou não, ele tá falando sério. Pocrion disse, mas é verdade. Até eles tiveram dificuldade para voar em Wyverns no começo. MC pensou, pensando bem, Hongyu e Pocrion já montaram Wyverns e golfinhos no SB. Pocrion disse, como esperado do deus Jin-Woo, nosso senhor. Ele disse um pouco envergonhado. Sim, obrigado. Hongyu naquele momento se sentiu discriminado porque Jin-Woo não o agradeceu. MC disse, de qualquer forma, agora eles têm que treinar com golfinhos do céu. Certo? Pocrion respondeu, sim. Jin-Woo disse que eles têm muita experiência nisso, então conta com eles. Pocrion disse feliz, eles vão se esforçar. Hongyu disse sim, meu senhor. Alguns dias depois, MC entrou no calabouço de sexta-feira. Esse calabouço soltava runas especiais e foi aqui que ele ganhou o título de Deus da Limpeza. MC disse, Falcão do Vento. A janela do sistema informou que a corrida começaria em 10 segundos, que ele chegue ao destino o mais rápido possível. Ele pediu um buff de velocidade. O Falcão apitou e a contagem regressiva terminou. Jin-Woo se preparou e correu rapidamente. Ele correu, desviando de obstáculos. Fazendo tudo isso, percebeu que era muito mais interessante do que controlar o personagem na tela. Bem, era hora de pegar o primeiro caminho escondido. Normalmente você teria que atravessar a água e correr mais, mas ele se impulsionou da plataforma e gritou, golfinho do céu. A janela do sistema informou que ele invocou um golfinho do céu. A criatura disparou em sua direção e eles mergulharam. Jin-Woo pensou, usando o golfinho para nadar, ele poderia evitar todos os obstáculos acima. Eles saltaram da água e MC gritou, Wyvern do céu. Ele pensou, agora era hora de voar. Só faltava voar sobre o último obstáculo. Ele voou rapidamente até a linha de chegada e gritou, conseguimos. A janela do sistema informou que ele alcançou a linha de chegada. A janela do sistema o parabenizou. Ele quebrou o recorde coreano. Uma conquista especial foi obtida. Após limpar a masmorra de sexta-feira, Jin-Woo foi para a masmorra de sábado. A janela do sistema informou que todos os monstros foram destruídos. A masmorra foi limpa. O tempo de limpeza foi de 3 minutos e 40 segundos. Depois, a masmorra de domingo também foi limpa em um instante. A janela do sistema informou que ele derrotou o Mestre Absoluto. A masmorra foi limpa. Ramba disse que foi difícil. Hongyu respondeu que o treinamento valeu a pena. MC ajudou Pocrion a se levantar e ela disse, ótimo trabalho, a janela do sistema o parabenizou por isso. Ele quebrou o recorde nacional da Coreia do Sul. Jin-Woo enxugou o suor da testa e disse que finalmente alcançou os melhores jogadores. Pensou que se continuasse a limpar masmorras, o tempo de limpeza ficaria ainda mais curto. O tempo de limpeza foi de 14 minutos e 50 segundos. MC pensou que iria limpar uma vez por dia até poder começar a limpar masmorras médias. Ele precisaria limpar uma masmorra de alto nível pelo menos uma vez, conseguir as ruínas e habilidades. E só então poderia olhar para a torre de provas. MC desviou o olhar e pensou se 2 pets seriam suficientes para ele. Aliás, se não contarmos os pergaminhos de invocação de alto nível, o que ele faria com todas essas recompensas? Algum tempo depois, no escritório de Yubek, Jia estava sentada em sua mesa olhando as manchetes no celular. Ela pensou, o mundo todo está enlouquecendo por Baek Jin-Woo. Bem, não é surpreendente, ele quebrou todos os recordes em apenas uma semana. Jia se virou para o Sr. Kim Byung-jin. Ele espiou por trás do computador e perguntou, sim senhora. Jia perguntou como está a edição. Byung-jin suspirou e segurou a cabeça dizendo, ele acabou de terminar isso. Mas o assistente espiou e perguntou, está tudo bem? Byung-jin respondeu, não exatamente. Ele só não conseguia acreditar no que via enquanto editava o vídeo. Eles querem dar uma olhada? A pedido de Baek Jin-Woo, ele não incluiu as masmorras de quinta e domingo no vídeo. Eles começaram a assistir e Jia começou a estudar cada quadro com cuidado. Ela perguntou, que diabos? Isso é um absurdo. Byung disse, a estratégia dele e a forma como ele a executa estão em um nível completamente diferente, como uma apresentação de circo. Jia perguntou, isso é mesmo possível? O assistente disse, você nem vê algo assim em um filme. Byung-jin disse, ele acha que mesmo que vendam, haverá apenas um pequeno número de jogadores que conseguirão.
Jia pensou, isso só prova o quão incrível o Bike Jinwoo é. Ela disse, primeiro, você precisa comprar todos os pets mencionados no vídeo antes de vendê-lo. Byung-jin disse, é assim que funciona. Quero ocupar o mercado cedo. Jia respondeu exatamente. Eles precisam aproveitar ao máximo as informações que receberam. Byung-jin pegou o tablet e respondeu. Ele entendeu. Ele comprará o máximo que o orçamento permitir. Jia disse não. Não há necessidade de se preocupar com o orçamento e comprar todos. Ela resolverá tudo se as finanças ficarem insuficientes. Byung-jin começou a imaginar diferentes opções, e Jia se sentou à mesa e começou a digitar algo rapidamente. Ela imaginou o diretor gritando, daí Sung-il Jia, ele ordenou que o chefe do departamento fosse trazido até ele. As moedas se ajoelharam diante dela e disseram que garantem que terão o limite máximo possível. Sim, eles estão até prontos para lhe dar seus relógios. Eles pediram para avisar se precisassem de mais alguma coisa. Jia sorriu e pensou, ela organizou as finanças e comprou todos os pets. Agora, é hora de vender os vídeos. Ela escreveu, vendido exclusivamente para jogadores oficialmente registrados na sede nacional da Coreia do Sul. O preço de um guia em vídeo com segunda, terça, quarta, sexta e sábado é de 100 mil won. Um guia em texto com quinta e domingo é de 10 mil. 00. Venda de guias para completar todas as masmorras diárias. Um guia profissional de Baek Jin-woo, um recordista da Coreia do Sul. Um acordo de confidencialidade é necessário. Isso é transferido de jogador para jogador através do sistema de troca. Byung-jin olhou para a tela do computador dela e disse, senhora, se você permitir, você realmente precisa vender isso a um preço tão baixo? Jia sorriu e respondeu, esses guias são apenas iscas para vender pets. Além disso, isso ajuda no desenvolvimento dos jogadores sul-coreanos. O assistente se virou e disse, presidente, qual preço devemos colocar nos pets? Jia disse para vender os de rank C por 200 milhões e os de rank B por 1 bilhão. O cara se virou surpreso e disse, isso é 10 vezes o preço de mercado. Não é muito caro? Quando a notícia se espalhar, o preço desses pets vai disparar. E como eles têm a maioria desses pets, terão que comprá-los a um preço inflacionado. Jia pensou, agora é a hora de receber uma recompensa por investir em Baek Jin-woo. Ela postou e depois de um tempo Byung-jin perguntou, o presidente, ele não tá dormindo. Certo? Jia riu, e um relatório de receita de vendas de 377 bilhões de won apareceu na tela. Byung-jin perguntou, eles ainda nem começaram. Que tipo de absurdo é esse? Os caras foram jogados para trás pelo brilho do dinheiro. E Jia pensou que os pets que comprou para Baek Jin-woo custaram 1,5 bilhão de won, pensando que tudo saiu exatamente assim. Ela respirou fundo para se acalmar. Ela disse, o negócio deles finalmente decolou. Eles começarão com pequenos investimentos agora. Primeiro de tudo, vão comprar um prédio. Os caras se curvaram para ela, e depois de um tempo, M se sentou em um banco e olhou o saldo da sua conta. Ele disse feliz que ganhou 54 milhões de won em apenas uma semana vendendo pergaminhos de invocação de alto nível. Ramba disse feliz, veja quantos pães de creme você pode comprar. Jin-woo apertou o celular contra o peito e disse, as recompensas das masmorras são incríveis. Ramba perguntou, os pets de rank X não caíram mais? Se perguntou novamente, Ramba esqueceu. Ela olhou para ele questionando e Jin-woo lembrou de todos os momentos assustadores. Ele disse que para 10 mil pergaminhos de invocação, nada caiu. Ramba suspirou e pensou, além disso é melhor treinar os pets que ele tem agora do que tentar conseguir algo valioso. E ele também precisa vender toda a tralha que conseguiu farmar. Talvez devesse pedir ajuda a Yu-Gi-Ah! Ele olhou para a tela do celular e pensou, certo, Baek Jin vende runas. Como itens à venda continuarão a cair, por que não confiar isso a Jia? Ele começou a digitar uma mensagem rapidamente e pensou, assim ele pode compartilhar os lucros com ela. Além disso, ele ouviu que Jia pagou parte das suas despesas enquanto ele estava no hospital. Jin-woo mandou uma mensagem para Jia pedindo para se encontrar e dizendo para ela ir ao local designado quando pudesse. Ele achou que era hora de retribuí-la. Nesse momento, as garotas estavam conversando entre si no café. Uma delas riu e disse que ouviu que seu novo namorado era um jogador. É verdade? A garota respondeu, sim. Ela já viu os pets dele como são. Talvez ele tenha um pet de rank B. A garota respondeu, não sabe, mas ele disse que vai conseguir um em breve. A garota disse surpresa. Ele provavelmente vai dar ela um pet ou uma runa depois. Ela está tão com ciúmes. Jin exalou e a garota perguntou, o que aconteceu? Ela não parecia bem. Jin, olhou para ela com medo e respondeu não. Ela só pensou por um segundo. A garota disse que se algo a incomodava, deveria contar. Sim. Ela se sentiria melhor se falasse. Jin fechou os olhos e disse, meninas, ela achou que estava muito tocada, mas o irmão dela, o jogador que todos comentam. Como contar que ele já abriu uma empresa vendendo informações? Bem, sim, ele provavelmente tem suas razões para esconder tudo. E ainda assim, a garota perguntou, Jin, o que seu irmão está fazendo agora? O cara disse sim, faz tempo que não sabemos dele. Jin disse confusa. Ela puxou o cabelo e pensou como era difícil. Não pode nem contar para os pais. Na imaginação estava arrancando os cabelos e no presente, uma mensagem chegou no celular. Ela leu as mensagens do MC e pensou, surpresa, ele quer contar mais alguma coisa? Levantou da mesa e disse, meninas, perdoem-me, mas preciso ir. Elas olharam para ela questionando e perguntaram, tão de repente. Elas iam jantar juntas hoje. Jin pediu desculpas, mas o irmão a chamou.
A garota perguntou, irmão, aquele que acabou de sair do coma, ele tá bem? Jin-A sorriu e respondeu sim. Ela vai contar tudo depois, na próxima vez vai pagar a conta, que a perdoem. Ela saiu e achou que suas orelhas estavam queimando. Depois de um tempo, Jin-A parou surpresa e perguntou o que está acontecendo aqui. Ela viu o treinamento do pet do MC e olhando para Hangel pensou, é esse cara que derrotou meu Elfo das Sombras da última vez? Ele se virou e a olhou surpreso. Jin-Woo perguntou, você já chegou? Ela se virou feliz e gritou, irmão, o que está acontecendo aqui? Ela olhou para o corpo do MC e congelou. Perguntou de novo, é isso? Pensou, ele sempre teve um corpo assim? Ele acabou de sair do hospital onde estava com soro. Jin-Woo perguntou, você tá bem? Jin-A gritou, irmão, que pets são esses? MC perguntou de novo, o que há com eles? Jin-A disse que o preço deles disparou. A janela do sistema disse que o xerife de batalha custa 200 milhões, a sacerdotisa da luz 200 milhões, e o Wyvern Celestial, Falcão do Vento e Golem Titã custam 1 bilhão cada. Jin-A disse que são difíceis de conseguir e não restam muitos. Ela parou e pensou, espera, de onde ele conseguiu esses pets raros? Dizem que estavam naquele vídeo que o Yubek vendeu. Yubek? Ela regalou os olhos e disse, não pode ser. Irmão, foi ele quem quebrou os recordes de masmorras diárias com esses pets? MC cruzou os braços e disse sim. Jin-A perguntou onde ele conseguiu tudo isso e por que ele estava tão calmo. Ele perguntou, você se lembra da Gia? Certo, Jin-A gritou Gia. Claro que lembro. Se respondeu, ela deu para ele. Jin-A congelou e gritou, deu? Eles são caríssimos. Eles não pertencem à empresa? Jin-A sim. Ela disse que foi um presente. De qualquer forma, ela veio rápido. Jin-A perguntou, sério, por que ele a chamou? Jin-A perguntou, ela ainda está vendendo runas? Jin-A respondeu sim. Ela vendeu algumas ontem. Ele abriu a janela do sistema e perguntou se ela conseguia ver. Ele despejou uma pilha enorme de runas na frente de Jin-A e ela gritou o quê? O que é tudo isso? MC respondeu, essas são recompensas por completar masmorras. Ela quer dar uma olhada? Jin-A pegou uma pedra e perguntou, essa é uma runa de velocidade, certo? Mas as estatísticas não são tão boas. Essa runa de fenda tem chance de crítico. Isso pode ser vendido por um preço bem alto. MC olhou para ela e pensou, a Jin-A vende runas todo dia e por isso sabe tanto. Ela tem um bom olho. Ela até lembra os efeitos das runas com baixa taxa de queda e determina instantaneamente o valor de livros de habilidades e materiais. Além disso, ela reconheceu imediatamente os pets dele. Ela provavelmente nunca sai do mercado. Jin-Woo se virou para Jin-A e disse que daria tudo para ela. Ela vai tentar vender? Jin-A olhou para ele surpresa e perguntou, ele queria que ela fizesse isso. Ela pensou sobre isso. Ela tinha certeza de que conseguiria vender por um bom preço, pelo menos não pior que os outros. Para ela, negociar sempre foi mais interessante que caçar. Jin-A pensou, mas se vender tudo isso, não precisará mais farmar runas. No fim, ela só começou a farmar porque precisava de coisas para vender. O que a preocupa é qual porcentagem ela vai ganhar das vendas. Ela pode fazer tudo de graça algumas vezes, mas não sempre. MC perguntou quanto ela queria. Jin-A disse que normalmente, atacadistas ficam com 8 a 10%. Mas como é ele, ela só vai ficar com 5%. Ele gostou disso? Jin-Woo perguntou de novo, o que significa 5%? Entre eles, ele ofereceu 20%. Jin-A olhou para ele surpresa e MC disse que daria 20%, então ela deveria tentar vender pelo máximo. Ele tá dando tudo isso? MC acenou para ela e disse que traria mais runas depois, então ela deveria se preparar para trabalhar. Depois, então ele quer que ela faça isso o tempo todo? Ela pensou. Vendendo todos esses itens com 20% de comissão, agora ela não precisará mais farmar runas. Ela enxugou as lágrimas e pensou sorrindo. Vai se tornar uma comerciante profissional. Depois de um tempo, um grito ecoou. Pocreon atacou. Um grande jato de fogo avançou e MC ergueu uma barreira. Ele pensou, afinal, um causador de dano poderoso é essencial para qualquer jogador forte. Jin-Woo sorriu e disse, bom trabalho, Pocreon. Isso é impressionante. Pocreon sorriu e agradeceu. Jin-Woo desviou o olhar e pensou que fazia tempo que não entravam em um calabouço juntos. Ele tinha certeza de que os outros também estavam treinando diligentemente com Hangul. Pets convocados podem existir sem um jogador por várias horas. Depois de um tempo no calabouço, MC disse, a propósito, Pocreon? Ela respondeu sim, mestre Jin-Woo. Ele perguntou, ela quer algo? Nesse momento, um monstro começou a atacá-los e gritou alto, mas Pocreon se virou e liberou mana de fogo em sua direção. Deixa ela dizer o que pensa. Pocreon olhou para baixo e disse, sim, ela só precisa ser útil para o mestre Jin-Woo. Ele acariciou a cabeça dela e disse, vai lá, deixa ela escolher algo. Talvez ela queira comer? Pensou que pets convocados não precisam comer, mas ele sempre divide comida com quem parece humano. Como Ramba gosta de pão de creme, isso significa que eles têm bom gosto, então não pode comer guloseimas na presença deles. Jin-Woo parou, pensando se ela gostava de algo. Talvez ela goste de sobremesas? Pocreon disse que na verdade gosta. MC olhou feliz e perguntou o que era. Ela respondeu, frango frito e cerveja. Jin-Woo perguntou confuso, frango frito e cerveja? Ele respondeu, tudo bem. Nesse caso, Pocreon, que habilidade ela vai desbloquear a seguir? Ryung-Gi já descobriu essa habilidade.
O estágio secreto da Arte do Dragão. Pokerion disse, Arte do Dragão, conexão, transformação chama destruição. MC perguntou, e quanto a um dia especial de folga quando ela dominar essa habilidade? Pokerion perguntou, surpresa, sério? Jinwoo respondeu sim. Nesse dia eles farão uma festa com frango frito e cerveja. Ela concorda? Pokerion disse feliz que concorda. Ela vai se esforçar por esse dia de folga. MC pensou, será que ela está mais feliz com a folga do que com o frango? Bem, tanto faz. O importante é que ela tenha motivação. Depois de um tempo, Jia estava em uma colina observando as máquinas trabalharem. Byung-jin perguntou, senhora, como ela encontrou esse lugar? Jia cruzou os braços e respondeu, comprou do avô. A sede da Yubike será construída aqui. Ela apontou para o lado e disse, aqui terá um escritório. E ali um dormitório e apartamentos para o pessoal. E vai construir um bunker embaixo de cada prédio. Byung-jin perguntou de novo, um bunker? Jia respondeu sim, lembrou das palavras do MC que ela só precisava focar em proteger a família. Ela pensou nisso porque uma promessa deve ser cumprida. E como ele gosta de espaços abertos, esse lugar seria perfeito para treinar. Jia perguntou, Sr. Byung-jin, ele encontrou o pet que ela pediu? Ele olhou para ela e respondeu, sim, o lobo das sombras que ela pediu para encontrar. Mas por que exatamente ele? Jia olhou para a criatura e disse que queria dar a alguém. Depois, a carne estava sendo cozida no restaurante e uma garota disse, Jin-ah, está tão delicioso. Outra garota olhou e perguntou se elas podiam realmente pagar por isso. Jin-ah respondeu, claro, deixe elas pedirem o que quiserem. As garotas disseram felizes, sim. Jogadores de sucesso, isso é um nível completamente diferente. Jin-ah pensou, tudo graças ao irmão dela. Os itens que ele dá não são apenas muitos, mas suas estatísticas são incríveis. No ponto de venda de itens, as pessoas gritavam alto, esses itens são simplesmente os melhores. Aqui está o cartão de visita deles. Deixe ela contatá-lo se aparecerem runas boas. Jin pensou, graças a ele, sua base de clientes cresceu muito rápido. A garota perguntou se elas ouviram falar de Baek Jinwoo. Ele está em alta demanda agora. Dizem que ele quebrou todos os seus recordes de novo. Jin-ah congelou com o que ouviu. E alguém disse, nesse ritmo, ele logo quebrará recordes mundiais. Ele é simplesmente incrível. Jin-ah sorriu e pensou, seu irmão realmente é incrível. Alguém perguntou, ele não é bonito? Provavelmente tem namorada. Elas estão tão com ciúmes dela. Jin-ah, ela tá com tanta fome. Jin-ah congelou e pensou, bonito? É como se estivessem falando de outro Baek Jinwoo. Sobre o que elas estão falando? A garota perguntou, ele tem redes sociais? Outra garota perguntou, já que ele trabalha para Yu, talvez ela o siga? Jin-ah franziu a testa e começou a comer, e a garota parou surpresa e disse, essa conta... Jin-ah não é a conta dela? Por que a Yu-gi a segue? Ela gritou de surpresa, o que? Estão confundindo algo. Ela olhou para a tela do celular e pensou, isso é verdade? Ela não a seguiu apenas como fã. Quando teve tempo para seguir de volta? Ela provavelmente seguiu por educação, porque é irmã dele. Elas estão olhando. A garota olhou para ela e gritou, espera o quê? Deixa ela explicar. Elas se conhecem. Deixa ela não contar que são próximas. Jin-ah olhou para o celular e a menina pediu para contar. Ela pediu um momento. Viu uma mensagem da Jia perguntando se estava livre amanhã. Jin-ah gritou de alegria e as meninas perguntaram, Jin-ah, o que aconteceu? O garçom a olhou confuso, já pedindo para ela fazer menos barulho.